Nosso convidado de hoje é médico especializado em ginecologia e mastologia, atuando também como professor e pesquisador com foco no tratamento do câncer de mama. Hoje, vamos falar sobre sinais precoces do câncer de mama, a relação com a obesidade, o desenvolvimento da doença e os riscos associados às próteses mamárias. Além disso, abordaremos a importância do acompanhamento regular após o tratamento e o papel da vacina contra HPV na prevenção do câncer. Com vocês, Dr. Daniel Butros. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é médico mastologista e veio aqui bater um super papo pra gente. Tudo bom? Doutor Daniel Butros. Falei certo? Perfeito. Qual a origem do Butros? É árabe. Árabe. Perfeito. Nunca tinha visto esse sobrenome. Adorei. Daniel, muito obrigada por você estar aqui, tá? É um prazer ter você aqui. Diferente do que a maioria das pessoas acha que médico não gosta de médico, a gente gosta de bons médicos. E eu tenho uma premissa que médico tem que ser bom tecnicamente, mas tem que ser, antes de tudo, um bom ser humano e tem que gostar de gente. Tem gente que não concorda comigo, mas eu sempre bati nessa tecla. E você é um cara que é um bom ser humano. Pelo menos eu já estou te seguindo aí há um tempão, sem ser vista durante um bom tempo. Eu comecei a ser vista aí te seguindo nos últimos 3 meses e eu vejo o que você faz com muito carinho e queria te agradecer pela medicina, porque a medicina é sempre maior que os médicos. Eu sempre disse isso. Estudantes meus de medicina muitas vezes falaram assim, eu vou desistir porque o professor tal é arrogante, porque não sei quem. Eu falei, a medicina é muito maior do que esse professor. Esse professor passará, a medicina ficará, graças a Deus. Então, queria te dar os parabéns por admiração, antes da gente começar. Muito obrigado. Do fundo do coração. E eu recebo do fundo do coração. Receba. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, Daniel, a tua trajetória, a escolha da medicina, a escolha da ginecologia, da mastologia. Contar um pouquinho. Eu sou filho de médico. Meu pai é meu herói. É vivo seu pai? Vivo, Que maravilha. trabalha comigo, opera comigo. Que maravilha. Mas talvez eu não tenha escolhido só porque ele é meu herói. Até porque ele sempre impôs que eu e meus 2 irmãos fizéssemos medicina. Ele é tão apaixonado por medicina que ele sempre nos guiou nesse caminho. Mas eu acredito que se não fosse por imposição, seria por escolha própria. Ou por vocação. Sim, talvez. Eu entrei na faculdade de medicina para fazer ginecologia e obstetrícia porque meu pai é ginecologista. Então eu já entrei, meu primeiro livro foi um livro de ginecologia e obstetrícia. E assim foi durante toda a faculdade, sempre fui um bom aluno, mas sempre aproveitei a vida. E entrei na residência médica de ginecologia e obstetrícia. Só que quando eu entrei, eu descobri que eu não queria cuidar de pessoas felizes. Porque fazer obstetrícia é cuidar quase que 95% das vezes de pessoas felizes. Sim, você está Mulheres trazendo felizes. a vida, né? E que eu gostaria de dedicar minha vida para cuidar de pessoas que sofrem e tentar trazer no meu dia a dia, aliado à técnica e à ciência que eu defendo muito, a leveza, tranquilidade e o sorriso, felicidade. Eu encontrei a mastologia. Demorei alguns anos para entender que era possível ser feliz e tornar as minhas pacientes felizes, porque durante muito tempo eu levei muita tristeza para casa. Mas nunca pensei em desistir. E hoje eu te falo que eu sou muito feliz na minha profissão e eu acho que as minhas pacientes também são. Então é o meu objetivo. E qual foi a reação do seu pai quando você falou, pai, eu vou seguir por aqui, eu vou para mastologia? Foi natural, ele que me incentivou atrás, mas ele queria que eu fizesse ginecologia, obstetrícia e mastologia. Uhum.
Ele também é mastologista? Ele faz. Uhum. Meu pai faz um pouco dos três. Tá, Mas a mastologia é uma área que necessita de um médico exclusivo para ela. também Eu acho. defendo isso ativamente na Sociedade Brasileira de Mastologia, porque a gente precisa só pensar nisso 24 horas por dia e não dividir tempo com outras áreas. Mas essa é uma opinião pessoal. Talvez eu esteja errado. Então, eu lido com isso. Eu acabei a residência em 2010. Eu tenho uma boa formação médica, uma formação médica bem completa, Sólida. sólida, faculdade de medicina, uma boa faculdade, 2 residências médicas, 3 títulos de especialista, mestrado, doutorado, sou docente, sou pesquisador. Então, eu trabalho na parte técnica de maneira muito peculiar, assim. Mas eu entendi que tratar a mama das minhas pacientes não é suficiente. E que é possível tentar olhar aquela paciente que está por trás. E olha, por incrível que pareça, eu convivo com milhares de mulheres que talvez tenham descoberto a felicidade depois do diagnóstico de câncer de mama. Eu acredito. Que sofreram tanto durante a vida, e há quem diga, e eu acredito um pouco nisso, que esse sofrimento tenha desencadeado em algum momento, talvez o câncer de mama. Então eu trabalho ativamente no resgate da felicidade baseado em perspectivas científicas. A minha área científica que eu pesquiso é sobre qualidade de vida pós-tratamento de câncer de mama. Eu pesquiso, publico, tenho os meus alunos com atividade física, nutrição e motivação, uma porção de coisas. Tudo que vale para. Você está falando de qualidade de vida pós-tratamento. Tudo que vale pós, vale para pré. Na verdade, a qualidade de vida, sim. Mas eu trabalho com a qualidade de vida desde o primeiro momento do diagnóstico do câncer de mama. Quando eu recebo aquela paciente, eu já começo com a linha de qualidade de vida. Agora, se a gente for falar sobre qualidade de vida científica, os pilares da medicina do estilo de vida, atividade física, nutrição, substâncias tóxicas, relacionamentos saudáveis, fadiga, sono, tudo isso vale para pré, porque isso previne o câncer de mama e isso também trata o câncer de mama. Essas são as bases da medicina do estilo de vida. E quando que você alçou não só fazer um diagnóstico do câncer de mama, né? Que é o segundo câncer mais comum, não é isso? É o que falam. É o que falam, mas você acha que é o primeiro? Não, eu não acho que é o primeiro. É que eu tenho eu tenho uma recusa muito grande por notícias ruins em relação à oncologia. Então chega o Outubro Rosa, eu fico assustado, porque quando a gente abre os jornais, essas são as notícias que vêm. É o segundo câncer mais prevalente, porém é a doença que mais mata mulheres, e cada vez mais mulheres terão. E isso faz com que as mulheres comecem a ter medo da doença e medo do diagnóstico e se afastam da prevenção. E Então, se afastam também até de buscar o E tratamento. se afastam da prevenção. Porque tem muita gente que não Exato. busca tratamento, porque tipo, não vou buscar, senão vou achar. Ainda tem essa muito. mentalidade, principalmente no interior. Eu não vou fazer mamografia porque se eu achar eu vou fazer o quê? Isso. Eu Como se faço não tivesse nada a fazer. Só que existe um problema nessa situação. Que na saúde pública, onde eu trabalho com muito gosto, muitas mulheres, por mais que queiram o diagnóstico pós-mamografia, não vão ter isso rápido. Então aí vem uma segunda parte. Eu até quero fazer o diagnóstico, mas será que eu vou conseguir tratar no SUS? Entendi. Será que... Entendi. Então, Seria uma frustração, um estresse maior, porque tem gente que a mamografia é marcada, tô falando aqui Rio de Janeiro, tá? Eu já vi pacientes que levaram 10 meses para fazer a mamografia. Eu te falo que tem mulheres que demoram 10 meses para tratar um câncer de mama depois de diagnosticado. Para iniciar o tratamento. Para iniciar o tratamento. Eu trabalho muito em saúde pública, por gosto. Como eu te falei, eu tenho muito gosto por pacientes carentes. Muito gosto. Na linha de cuidar de quem sofre. E de quem mais precisa. E de né? quem mais precisa, é isso. As duas coisas. Quem sofre da doença e quem mais precisa, que é a população carente. Então eu tenho muito gosto por isso e trabalho em saúde pública ativamente. Então lá na minha cidade nós temos números bem diferentes desse que você está citando, por trabalho efetivo. Você é de Rio Claro. Eu sou de Rio Claro, interior do estado de São Paulo. Cidade de 200 mil habitantes. E há mais de 15 anos eu trabalho em parceria com a gestão pública, Que legal. não oficial, por gosto, com outros médicos, orientando logísticas favoráveis e científicas. E hoje nós temos tempo... Rio Claro é a Suíça brasileira do câncer de mama SUS. Que legal. Sim. Me fala um pouquinho mais disso. 200 mil habitantes, qual é a prevalência lá?
A prevalência de câncer de mama no estado de São Paulo, mais ou menos 80 casos para cada 100 mil habitantes. 80 casos para cada 100 mil habitantes. É bem menos do que as pessoas imaginam, né? As pessoas escutam falar tanto de câncer de mama que acham que isso dá em todo mundo. Não, não é Do assim. tipo assim, tem 100 mil, seria coisa de 10 mil casos, né? Mas não Se é. a gente for falar em doença prevalente, a gente vai ter que falar de doença cardiovascular, mas não é a nossa pauta. Não, pode falar o que você quiser, meu querido. Mas voltando para... Então, o Rio Claro tem 200 mil habitantes, 80 casos por cada 100 mil. Eu vou te falar os números de hoje. Não, São Paulo. É. São Paulo, 80 casos por cada 100 mil. Na verdade, porque a gente faz rastreamento, né? Tá. Tem tá. mamografia. No norte do país, 30 casos para cada 100 Sim, mil. porque você não tem a mamografia. Você não tem diagnóstico. Perfeito. É subdiagnosticado. Tá. E hoje, em Rio Claro, eu te garanto que nós temos fila zero para mamografia SUS. Uhum. A mulher faz a mamografia, a gente já tem uma navegação que caminha em 15 dias para biópsia. Uhum. Se a biópsia for suspeita, já faz a imunohistoquímica, que é fundamental para o início do tratamento. Para poder saber qual o tratamento Exato. melhor. Isso. E em mais 15 dias ela já está começando no tratamento oncológico conosco. Uhum. Fila zero para cirurgia. Puxa vida. Talvez comece a tratar no SUS de Rio Claro seja mais rápido que tratar em muitos convênios do Brasil. Por quê? Convênios particulares. Sim. Mesmo. E por quê? Porque tem que ser assim. Uhum. Isso não que era para ser assim tudo. Exato, Né? Isso chama-se dignidade. Uhum. Então, com esses dados, eu posso dizer que lá para a nossa população, elas têm dignidade em diagnóstico e tratamento para câncer de mama. E é por isso que vem, aliado a tudo isso, essa vontade de fazê-las felizes. Porque a gente já fez a lição de casa. Então, a partir de agora, a gente vai mexer. Então eu tenho um grupo hoje, um grupo científico chamado Flor Azul, que é um grupo onde a gente muda de estilo de vida para essas mulheres. Atividade física. Mas o grupo é, por exemplo, paciente, só para ficar bem claro para todo mundo. Deu o diagnóstico, fez tudo direitinho, biópsia, papai, tratamento. Quem entrou no tratamento já entra para o grupo Flor Azul? Ela trata, quando ela acabar a radioterapia, a gente convida para o grupo Flor Azul. Tá. É gratuito, 6 meses de atividade física, tá. com profissionais de mestrado e doutorado. Então, é uma linha com esteja de ética, tudo. Uhum. 6 meses depois, a gente faz uma formatura para essas mulheres. A gente entrega um diploma para elas se sentirem prontas para tocar a vida. E agora a gente tem um novo projeto que nós vamos levar essas mulheres para darem aula no município e vão ganhar para isso. Então, nós estamos formando pessoas... Como é que você conseguiu isso? Vamos lá. Não, eu acho que boas experiências devem ser replicadas e precisam ser divulgadas. Porque o que você está me falando é de uma realidade ouro. Sim. Né? É uma série de alinhamentos. Primeiro é querer fazer. Com certeza. Primeiro é não se preocupar com quanto você vai ganhar, porque senão você não vai fazer. Uhum. Se você quiser lidar com o SUS, você vai ter que lidar por idealismo e carinho. Se você for se preocupar com quanto você ganha, fique no seu consultório. Então, por idealismo, o SUS lá funciona dessa maneira. Primeiro fui na gestão. E a gestão me ajudou as logísticas. Prefeituras e Secretaria Municipal de Saúde. Municipal de Saúde. Basicamente como? Uhum. Olha, quando essa mulher fizer mamografia, ela não pode voltar para o posto de saúde. Se for uma mamografia suspeita, ela tem que ir direto para a biópsia. Isso eu estou economizando um mês. No mínimo. Tá certo? Olha, se essa mulher tiver algo palpável na mama, suspeita lá no posto de saúde, não precisa de mamografia, ela já vai direto para a biópsia. Lei de alta suspeição. Já existe essa lei. Então você foi fazendo uma hierarquia, Sim. Né? Do tipo assim, se tem um nódulo palpável, com características suspeitas, não tem sentido ficar volta para cá, volta para lá. Vai para a biópsia. Não tem ping-pong. E faz o histoquímico. Exato. Então, primeiro foi a parte da gestão e logística. Segunda parte da educação. Comecei a fazer muita educação por conta de Outubros Rosa lá da minha cidade, com outros médicos. Então, a população respira o câncer de mama, respira a prevenção. Elas buscam a mamografia. Então, funciona. Uhum. Feito isso, eu trouxe a ciência. Então, fiz meu mestrado lá em Botucatu, meu doutorado na Unesp também, só que eu fiz com as minhas pacientes. Uhum. O que eu comprovei no meu doutorado? Que mulheres tratadas de câncer de mama têm aumento de risco para doença cardiovascular. Só me faltava essa. Você já tratou de câncer de mama e tem um risco oncológico e ainda agrega o risco cardiovascular. Maior do que uma mulher que não teve câncer de mama. Veja bem. Mas pelo tratamento? Pelo tratamento e pelo estilo de vida adotado. Perfeito. Então tem essa relação esses trabalhos... de doença cardíaca, cardiológica, com pacientes que têm câncer de mama. Eu vou te contar uma coisa muito, muito importante. Me conte, por favor. A cada 100 mulheres que morrem de câncer de mama, a cada 100 mulheres que tiveram câncer de mama e que morrem, uhum.
60% vão morrer de câncer de mama, 40% quase vão morrer de doença cardiovascular. As mulheres morrem de doenças cardiovasculares. Nós estamos focados na mama da paciente. Tem que tomar tamoxifeno, tem que tomar anastrozol. Não é isso. A gente precisa se preocupar que essas mulheres têm um risco cardiovascular. Como o que mais me importa é a vida da minha paciente, não a mama da minha paciente, eu preciso cuidar dela como um todo. Perfeito. Com esses dados do meu doutorado e com muitas outras pesquisas que nós temos, eu falei, puxa vida, nós entendemos que elas têm risco cardiovascular. Eu não posso ficar com essa informação. Até porque foram minhas pacientes que me ajudaram a fazer meu doutorado. Como é que eu vou fechar a porta? Grupo Flor Azul. Por que Flor Azul? Eu sou apaixonado por flores. E as flores azuis das floriculturas são belíssimas, mas elas são alteradas pelo homem. Elas não são verdadeiras. Claro. Elas eram flores não tão belas e que o homem as corou. E elas... Isso. O que é o projeto Flor Azul? Eu recebo mulheres que não estão tão belas por conta do tratamento. E nós as transformamos nas mais belas flores que elas podem A oferecer. intervenção humana, É o homem pro cuidando lado- do homem. tantos homens matando homens, mas você propõe é o homem restaurando o homem, É o homem cuidando do do homem. homem. É. Uhum. Eu amo a ti como a mim próprio. Então, assim. Exatamente. E daí a gente criou esse grupo. Então, hoje esse grupo isso já tem um aplicativo. Uhum. Nós já estamos iniciando em Manaus agora para uma área Que legal. carente. E ele vai crescer por quê? Porque nós estamos criando métodos que essas mulheres conseguem fazer atividade física todos os dias, 12 minutos por dia, pouco tempo. 12 minutos. 12 minutos por dia. E tanto faz se é atividade aeróbica como de formação de massa Não, muscular. essa atividade ela é guiada por um professor. Então é uma aula fixa, né? Tem Certo. aulas diferentes. A gente lida com muito... É uma atividade com gentileza. Uhum. Então as pessoas podem falar, mas 12 minutos é muito pouco. Para quem não faz nada é muito tempo. É muito tempo. Se as mulheres chegam lá no projeto, elas não conseguem fechar o sutiã sozinhas. Ou seja, elas não têm autonomia, elas dependem de alguém. Não ter autonomia é não ter qualidade de vida. Então elas chegam no projeto, elas não conseguem pegar o chinelo embaixo da cama. Elas acabam o projeto fazendo flexão de braço. Elas não caem mais, elas ganham equilíbrio. As quedas prejudicam a vida das mulheres idosas, osteoporóticas, com Uhum. fraturas. Então é olhando o corpo como um todo. E como eu te falei, 6 meses depois, a gente entrega um diploma. Veja bem, um dia eu entrego um laudo de câncer de mama. Daí eu opero essa mulher. Daí no dia seguinte eu dou uma flor para essa mulher. E um tempo depois eu dou um diploma para essa mulher. Eu consigo fazer parte do pior momento da vida dela e do renascimento. Então É renascimento mesmo. é isso que Literal. faz. É isso. E qual é a relação que você colocou aí, eu já tinha ouvido falar, mas não sei, de câncer de mama e alterações cardiológicas? Você que está estudando isso, estuda Tá. isso. O próprio tratamento oncológico, muitos tratamentos quimioterápicos e radioterapia, por exemplo, na mama esquerda, em campo cardíaco, aumenta risco cardiovascular. Entendi. A endocrinoterapia, tamoxifeno, inibidor de aromatase, Para diminuir Diminuindo a o coisa do Isso. O estrogênio. inibidor de aromatase diminui o estrogênio. O tamoxifeno não, mas o tamoxifeno pode aumentar a triglicéride. A menopausa precoce pela quimioterapia. Todo o impacto que a doença traz, fazendo com que essa mulher não queira mais sair de casa, fazer atividade física, porque ela não se sente bem, não se sente bonita. Tem a questão da fadiga oncológica, que é um diagnóstico. Fadiga oncológica não é falta de vontade, é biológico. Entendi. Tudo Faz isso, parte da síndrome oncológica. síndrome oncológica. Tudo isso somado aumenta o risco cardiovascular. Uhum. Eu tenho uma história muito enfática. Uma paciente muito querida fez um diagnóstico de câncer de mama, habitual, SUS, habitual. Algum tempo depois ela tinha dores ósseas, mas a cintilografia óssea dela era normal. Só que a tomografia era alterada. Deram como metástase óssea. Eu falei, não é. Porque a metástase de câncer de mama aparece na cintilografia, questão técnica. Fui lá, pedi uma biópsia de medula. Fiz um diagnóstico de um mieloma múltiplo. Fiz esse diagnóstico, fiquei eufórico tecnicamente. Liguei pro meu pai. Pai, fiz um baita diagnóstico. Ele, caramba, bela visão. 3 meses depois ela morreu de infarto agudo do miocárdio. Ela morreu da doença mais prevalente de mulheres na pós-menopausa. Ela morreu da segunda doença mais prevalente de mulheres tratadas de câncer de mama. E eu me preocupei em fazer um diagnóstico do mieloma múltiplo. E festejei por isso e ela morreu. Entendi. Quem perdeu? Ela e eu. Eu errei. Uhum. Então isso me faz abrir o olho um pouquinho e falar assim, cuida dessa mulher e não dessa mama. Eu não cuido de mama. Uhum. Eu cuido da mulher que tem câncer de mama.
Sim, até porque a pessoa não é a doença, né? Ela sempre existiu antes daquela doença. Ela existia até antes da mama, né? Com certeza, antes da mama. É isso. Muito antes. Todo mundo já foi beber um dia, Exatamente, né? ué. É por Todo aí. mundo já foi. Muito interessante isso que você está colocando, porque, assim, infelizmente, a medicina foi caminhando para essa questão de especialistas, né? E os especialistas têm muito isso, ver o seu foco. Estou falando isso que durante o período, sempre que eu atendi, eu sempre pedi muito exame, eu sendo psiquiatra. E muitas vezes eu via lá alterações hormonais, aí indicava, olha, procura o endocrinologista, mulheres que estavam com FSH muito alto, LH muito alto, procura o ginecologista, tudo certinho. Eu pedia muito exame. E, e muitas vezes a pessoa falava assim, indica alguém, eu falei, não, vá no seu, não tem problema nenhum, vá no seu médico de confiança. E muitas vezes os médicos de confiança falavam assim, mas para que essa psiquiatra está se metendo nisso? Na especialidade dela? Eu falava, gente, Ela tem que ouvir a essa, né? sensação que dá era tipo assim, troca de médico, É, mas não pode, né? Aí a pessoa falava assim, doutor, indica alguém, porque a outra pessoa lá disse, para que a senhora pediu perfil sérico de catecolamina? Por que a senhora pediu lipidograma? Se está tratando, se ele só trata da mama, se ele só trata do útero. é isso. É É inacreditável, né? inacreditável. O ponto que a gente chegou. Nós precisamos dos subespecialistas. Quando Claro. quando alguém chega com uma angina instável no pronto-socorro, eu não quero saber se ele é obeso, eu quero cuidar do coração, que ele vai morrer. O câncer de mama proporciona uma situação crônica. Cada vez mais as mulheres vão viver pós-câncer de mama. Muitos anos, porque cada vez mais temos diagnósticos mais precoces e tratamentos melhores. Baseado nisso, eu não posso focar a minha atenção para essa paciente durante um ano, que é o tempo do tratamento. Eu preciso estar ao lado dela durante todas as décadas que ela vai viver ao meu lado. Uhum. Então, o mastologista tem, primeiro, a mulher confia nele. Não adianta virar e falar assim, a senhora tem que fazer atividade física, procura. Não, não, não. Dona Maria, é muito importante a senhora fazer atividade física, a senhora vai com o meu educador físico, Uhum. a senhora vai com a minha nutricionista. Doutor, será que eu consigo? Eu tenho certeza que a senhora consegue. Se o médico não faz essa motivação, ela não vai. Ela não vai atravessar a rua. Fazer essa ponte, Ela né? vai fazer a caminhadinha no final do dia que não serve para nada. Uhum. Essa ponte mesmo. Então, o mastologista tem essa possibilidade de cuidar dessa mulher durante décadas. Isso é muito atrativo. E com isso você consegue ganhar muitas histórias e muitas coisas. E que momento, por exemplo, a renovação das possibilidades técnicas de tratamento começaram a te dar uma nova esperança? Porque durante muito tempo, realmente, o tratamento, o diagnóstico do câncer de mama era quase uma sentença de morte. E aí a gente foi vendo que as coisas foram melhorando. Tanto você falou, tem que fazer o exame histopatológico. Sim, tem que fazer, porque isso determina. Existem tipos de câncer de mama, porque a gente acha que é tudo a mesma coisa. E que faz uma diferença enorme o tratamento certo para o tipo de célula certa. Quando é que você viu que falou assim, nossa, tem um novo amanhecer aí? Excelente a pergunta. Primeiro, o que mais determina a cura é o diagnóstico precoce. Uhum. Não são as drogas. Isso é indiscutível. Indiscutível. Tá bom? O que mais determina a cura é o diagnóstico precoce. Se você fizer um diagnóstico de um tumor abaixo de 1 centímetro, talvez você não vá usar, talvez não, com grande certeza você não vai usar a maioria das drogas novas que nós temos, porque elas não são produzidas para tumores pequenos. Uhum. Porém, existem tumores maiores. Para esses tumores maiores, existem drogas com terapia-alvo. Então, nós conseguimos hoje entender, primeiro, o nome câncer de mama, ele é simplesmente um nome popular. Existem milhares de possibilidades e especificações técnicas. Para cada tipo, a gente tem um tratamento diferente. Uhum. Só que tem que deixar claro uma coisa muito importante. Isso no cenário suplementar, da saúde suplementar. No SUS não é assim. No SUS não é assim. E eu não falo isso para assustar as pessoas. Sim. Eu falo isso porque a gente tem que saber o sistema que a gente usa. Eu trabalho no SUS, eu defendo o SUS. Mas um tumor avançado no SUS não é tratado igual um tumor avançado na saúde suplementar. Porque a ANS aprova tratamentos que a APAC, que é o que gerencia medicações do SUS, não aprova. Entendi. Mas não é porque a APAC é ruim, não. É porque existe uma celeridade muito grande em aprovação na ANS e para o SUS você demanda tempo. Até porque vivemos num país pobre e que você tem que fazer custo-benefício para... Não, e tempo, porque assim, uma droga nova, ela tem um tempo de patente.
Exato. Então, depois de 10 anos, em média, quando cai a patente, aí começa a ver os genéricos e tudo, e torna-se possível fazer isso. Foi isso que aconteceu na doença HER2 positiva, por exemplo. Durante muito Uhum, tempo só existia uma droga, que era impraticável a compra pelo SUS. Depois de um tempo caiu a patente e daí começou a se tratar a exatamente. doença HER2 positivo. Isso, mas ainda não acontece com o tumor triplo negativo, tumores luminais, enfim. A paciente do SUS precisa fazer um diagnóstico precoce. É por isso que o No nosso SUS se papel, investe, então, na precocidade de diagnóstico, muita informação e agilidade nesse processo isso, de diagnóstico e tratamento. educação, motivação, agilidade técnica. Tá. É esse tripé que funciona. Uhum. Mas quer dizer que a paciente do SUS com tumor avançado vai se prejudicar? Não, não vai. Calma. Existem muitas outras drogas que funcionam muito bem. E aí entra uma questão muito importante, que é a mudança do estilo de vida. Por quê? Porque uma mulher obesa com câncer de mama, talvez ela tenha mais risco de se prejudicar pela obesidade do que pelo próprio câncer de mama. Quando eu trato a obesidade, eu estou tratando do câncer de mama. Trabalhos muito robustos demonstram que fazer mudança de estilo de vida de maneira profissional, no momento do diagnóstico do câncer de mama em diante, faz mulheres viverem mais. É um Olha fato. que valioso. A gente mora num país tropical onde qualquer pessoa pode sair à rua e fazer uma atividade física. Mulheres tratadas de câncer de mama que fazem atividade física vão ter mais benefícios da atividade física, talvez, do que drogas que elas não puderam usar. Perfeito. Então a gente precisa trabalhar em todos esses âmbitos. Tanto a questão da nutrição também. Fundamental. Nutrição e atividade física são 2 medicamentos que não estão no SUS, ou, quer dizer, está disponível a todos que decidem. Hipócrates, Ou, Hipócrates já exatamente, dizia que o seu exatamente, alimento seja o seu remédio seja o seu alimento. exatamente. Isso aí, isso não é papo de comadre, não. Isso é fato. O Sim, que sim. você come determina a saúde que você tem. E é tão difícil que as pessoas entenderem, porque a gente vive numa sociedade do fast food, né? E as pessoas acham que isso é alimento. A maioria das coisas que as pessoas comem muito hoje, não é alimento, né? É algo que foi derivado um dia de alguma coisa chamada alimento. Queria que você falasse um pouquinho dos fatores de risco, né? A gente já sabe a questão da obesidade, mas falasse mais detalhadamente esses fatores de risco para as mulheres em relação ao câncer de mama. Eu não vou falar do câncer de mama, eu vou falar de diversas doenças de uma maneira só. Perfeito. A base do iceberg se chama inflamação. Uhum. E lá para cima, milhares de outras doenças que vão aflorar. Doença cardiovascular, doenças oncológicas, talvez doenças autoimunes e por aí vai. Uhum. O que é inflamação? É aquilo que você come e aquilo que você não treina. Então sedentarismo mais dieta inadequada. Dentro da medicina do estilo de vida existem critérios para a alimentação que são lúdicos, mas são sábios. Descasque mais, desembale menos. Na medicina do estilo de vida, a geladeira está cheia, a sua despensa está vazia. Porque um pão de saquinho que dura 3 meses na geladeira com o mesmo gosto, com o mesmo cheiro, não é um pão de saquinho. Ele é alguma coisa embalada. As pessoas precisam entender que aquela salsicha que ela come, que é barata, e eu sei que tem muita gente que não tem condições de comprar, ela não tem absolutamente nada nutritivo. Exatamente. Não Só, é alimento. só que isso desencadeia um processo muito grave, que é um processo intestinal. Ele altera completamente as bactérias que habitam ali no seu intestino, chamado microbiota. E a Uhum. partir daí, coisas boas que você tinha que absorver, você não vai absorver. Coisas ruins serão colocadas para dentro. Em mulheres, isso altera a produção de estrogênio, chama estroboloma. Olha que coisa louca. Aquilo que você come desencadeia uma série de questões químicas e biológicas que vão trazer prejuízos. Em relação à atividade física, hoje, ganhar massa muscular é igual a viver mais. Totalmente da sua área. Pessoas que não têm musculatura na perna aumentam prevalência de demência. Olha como a gente está Uhum. indo. A informação nós temos. Então as pessoas precisam ganhar massa muscular com atividade física e comer coisas mais naturais. Esse basicão já reduz o adoecimento geral numa proporção muito grande. Não há dúvida. É muito simples, mas funciona. Existem as Blue Zones no mundo, que são cidades poucas, onde muitas pessoas passam dos 100 anos e foram estudar essas populações. E Uhum. essas populações são populações que comem pouca carne vermelha, mas comem proteína, bastante vegetal,
quase nada industrializado e vivem uma vida saudável do ponto de vista de atividade física. E aquela coisa da moderação, né? Que também tem isso. Porque tem gente que fala assim, o radicalismo, nem o radicalismo é bom. Nem nas ideias, Nada. nem na prática. Né? Porque tem gente que fala, não, só vou comer carne. Só vou comer fruta. Só vou... Não existe uma E o moderação. que é interessante é que eles vão pegando picos, né? O pessoal dos extremos. Agora a moda é a dieta cetogênica. Daí ela começa. Caiu a cetogênica, agora a dieta da lua. Da lua! Agora é jejum prolongado. Tomar leite na lua cheia, sei lá, tinha um troço desse quando eu era adolescente, que eu falava, gente, isso não faz o menor sentido. Só que agora surge uma informação muito importante, principalmente pós-pandemia, as pessoas passaram a consumir mais álcool. Muito mais. Muito mais. Isso é um fato. Muito mais, isso é estatístico. E aumentou o índice de suicídio, porque o álcool é um depressor. Na verdade, eu escutei uma frase essa semana que é muito, muito válida. O álcool hoje, ele é visto como o cigarro há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, as pessoas achavam que o cigarro não ia causar nada. E hoje, mesmo quem fuma sabe a tragédia que é. O álcool hoje ainda é visto de uma maneira um tanto quanto benéfica. Não, socialmente Ela não celebrado. Exato. Ela não é, e daqui algumas décadas descobriremos que não é. Muitos trabalhos, o consenso canadense recente, 2023, diz: o ideal é não beber nada. Mas, se você quiser, até 2 doses por semana são toleráveis. Toleráveis. O que são 2 doses? 2 taças de vinho. Ou 2 cervejas de 300 ml. Por quê? Porque até 2 doses você não tem aumento científico de risco para doenças. A partir de 2 doses por semana, aumento de risco de doenças, entre elas oncológicas. Quanto mais, maior o risco. Então as pessoas precisam entender que, somado a tudo isso, o álcool é sim um vilão para aumento de doenças. E as pessoas falam, mas o câncer de mama está aumentando a prevalência. É claro, as pessoas comem mal. Sedentárias. E as mulheres estão bebendo mais do que nunca. Começa a existir hoje um idealismo do respeito ao corpo. Se eu sou obeso, e ninguém está desrespeitando ninguém. Nós estamos tendo uma conversa científica. As mulheres hoje que são obesas na pré-menopausa precisam entender. Elas têm um risco oncológico. Circunferência da cintura. E cardiovascular também. É que o cardiovascular a gente já sabe há 40 anos. Sim, mas mesmo assim, quando a gente fala, não é contra a pessoa. Exato. É obrigação do médico e de quem gosta e sabe colocar esse dado. O que a pessoa vai fazer com esse dado, a gente respeita sempre. E aí vem uma questão importante, de que maneira a gente informa. Você tem que informar com carinho. Com certeza. Não adianta você chegar e falar assim, não, mas olha o seu peso. Não, isso, a pessoa só vai ficar com raiva de você. Agora, quando você faz com carinho, deixa eu te contar uma coisa. Vamos cuidar de você, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Esse carinho eu trago muito para a oncologia. Então, as pessoas falam assim, nossa, mas lidar com câncer de mama é lidar com a morte? Não, não é lidar com a vida. Com uma vida diferente. E essa comunicação tranquila, assertiva, desde o primeiro momento do diagnóstico do câncer de mama é possível. É possível uma mulher entrar no seu consultório chorando e sair aliviada. Eu não vou dizer que ela vai sair feliz, mas ela consegue sair aliviada. Existem técnicas para isso. As pessoas, primeiro, em 10 minutos você não vai dar um diagnóstico de nada. Esquece. Mas eu ganho pouco. Calma, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Em 10 minutos você não vai dar diagnóstico de nada. Num diagnóstico de câncer de mama, você recebe a paciente e fica quieto. Deixa ela falar. Com certeza. Deixa ela falar. E ela vai falar. E ela vai falar. Daí, em algum momento, ela vai parar de falar. Daí você fala assim, que mais? Ela vai falar assim, nossa, mas você está interessado em mim? Estou muito interessado em você. Daí ela vai falar. Daí ela vai chorar. Porque ela teve a chance de falar talvez algo que ela nunca falou para ninguém. Exato. Daí ela vai aliviar. Às vezes é necessário um toque na mão, às vezes é necessário um abraço ou pegar um lenço e falar assim, fica tranquila. A senhora quer tomar uma água? Tranquilo, tá aqui. Daí ela começa. Daí você consegue dar o diagnóstico técnico. Em algum momento, acolhê-la de outra maneira. História muito recente, muito bonita. Dona Helena, SUS, chega no meu consultório do SUS e a conversa foi essa, deixei ela falar, tava com a nora. E eu sou muito observador. Eu já olho a unha, já olho as joias, já olho tudo e fico quieto. Eu olho a melhor roupa que ela tá, que ela se põe as melhores roupas. Pra ir ao médico. Gente, é verdade. Isso é um privilégio. Isso é lindo. Você tem que tratar bem essa pessoa. Isso é uma deferência, né? E daí eu olhei pra ela, a unha pintada e o cabelo branco, mas meio judiado. Uhum. Chegou um certo momento e falei, dona Helena, esse cabelo da senhora não tá combinando. Eu sei o que passava pela cabeça dela. Se eu for fazer quimioterapia, eu vou ficar careca, eu vou perder meu cabelo. Mas isso não importa, você tem que estar bonita hoje. Falei, dona Helena,
nós vamos ter que pintar esse cabelo. Primeira consulta, eu nunca tinha visto. Ela falou, escolhe a cor. Falei, vermelho. Em 15 dias ela voltou. Cabelo vermelho, estonteante, um óculos. Doutor, o que você achou? Eu falei, achei que você tá maravilhosa. Abraçou, quis gravar vídeo. Em 15 dias, eu a operei. Eu dei um vaso de flor pra ela. Todas as mulheres que eu opero, eu dou um vaso de flor. Eu tenho uma foto dela, coisa mais linda do mundo. Não parece que ela operou de câncer de mama. Cabelo vermelho, ó, tava sem óculos. Cabelo vermelho, o vaso de flor e um sorriso de orelha a orelha. Talvez. Nunca tinha pintado o cabelo, nunca tinha recebido um vaso de flor. E talvez nunca tinha dado aquele sorriso tão espontâneo. Ou talvez ninguém tenha olhado para ela com esse olhar. Se isso não for valioso, se isso não tiver, se a validade disso não for maior daquilo que eu recebo, então as coisas estão erradas. Porque a medicina é para a construção de boas histórias. Sempre, né? E tem uma coisa assim, a generosidade, né? Isso é uma generosidade, né? A generosidade cientificamente faz bem para quem pratica e para quem recebe. Eu sempre falo isso. Tem gente que fala assim, mas a gente tem que escolher para quem vai ser generoso. Seja. No mínimo está fazendo bem para você. Se o outro vai reconhecer, se o outro reconhecer, era a hora dele reconhecer. É um encontro de generosos e que dobra a ação. Você sabe que na medicina do estilo de vida, um dos pilares chama-se relacionamentos saudáveis. Uhum. Você fala assim, mas peraí, isso é científico? Sim, a medicina do estilo de vida é científica e ela estuda a prevenção e tratamento de doenças não contagiosas. Um dos pilares chama-se relacionamentos saudáveis. O que isso quer dizer? Que conviver com pessoas boas te faz ter menos doença e tratar e curar mais fácil das que você tem. Por isso, fique perto de quem você gosta. Quem você não gosta, não tenha raiva, só que fique distante. Com certeza, com certeza. Eu não tenho raiva de quem eu não gosto. Nem sei se eu não gosto de alguém. Mas eu só não quero convívio. Fica ali, eu fico aqui. Convivo com quem eu gosto e tento. É que nem aquela coisa do perdão, né? Que a gente fala. Perdoe. Perdoar não é esquecer. Mas é tirar aquilo do seu foco de atenção. É isso aí. Então é fundamental que se faça. Fundamental. Né? Fundamental. Nesse aspecto. Sim. Outra coisa, você falou da obesidade, você falou do sedentarismo, do álcool, né? Foi feito, eu me lembro, me corrija, por favor, estudo sobre álcool e câncer de mama foi muito feito na Inglaterra. Que bebem muito. Há anos atrás, se eu não me engano, uns 8 anos atrás, alguma coisa assim, de um estudo que eu li, e fazia uma conotação direta mesmo, assim. Não sabia que as mulheres bebiam tanto na Inglaterra. Talvez tá bebendo no mundo inteiro, né? Talvez seja isso. Com certeza, sim. Porque assim, a gente vê hoje as bebidas alcoólicas patrocinando os grandes eventos mundiais. A gente viu agora isso com as Olimpíadas. Exato. Né? Aí você fala de Olimpíadas, de superação de limites humanos, de atividades físicas, patrocinado por bebidas alcoólicas. Então, assim, como você falou, a bebida hoje talvez seja o álcool, o cigarro de tempos atrás. E quando o médico pede para o paciente fazer e não faz? Porque eu acho que ser médico tem muitos bônus, esse respeito, esse carinho que a gente recebe, mas tem ônus, né? Não dá para você falar para uma paciente sobre tudo isso e você não praticar isso de alguma maneira. O médico precisa cuidar de si antes de cuidar dos outros. Eu sou casado, tenho 2 filhas e tenho centenas de pacientes. A pessoa que eu mais me preocupo no mundo sou eu, mais do que a minha própria esposa. Uhum. Porque se eu não estiver bem, ela não estará. Com certeza. E assim em diante. Você não dará o seu melhor para ela. Eu não preciso ter um bom estilo de vida para mostrar para o meu paciente que eu tenho um bom estilo de vida. Eu preciso ter um bom estilo de vida para que eu esteja saudável e feliz. Uhum. E a partir daí conseguir retribuir à sociedade a minha melhor performance. Se você não tem, você não vai retribuir. O médico hoje, ele quer ganhar grandes cifras no final do mês. Mas ele não está ganhando muito por hora. Ele está ganhando muito por dia, porque ele está trabalhando muito. Uhum. Então chega no final do mês, ele ganhou uma fábula que ele nunca pensou que fosse ganhar. Às custas do quê? De muito sofrimento. Uhum. Isso será somado e um dia a conta vem. Chega uma hora que você o não adoecimento médico é muito grande. E chega uma hora que você não consegue mais cuidar e fazer a sua melhor medicina. Professor Selmo Porto, meu amigo pessoal, ele fala: o médico que trabalha muito, em algum momento não vai mais fazer sentido a medicina que ele faz. E é nesse momento que ele entra em burnout. Uhum.
quando ele atende em 10 minutos e no final do dia ele não se lembra de 3 consultas atrás quem ele atendeu, é porque aquela medicina não faz mais sentido Já é para um ele. sinal. O médico que trata mal um paciente, muitas vezes ele não está tratando porque ele quer. O médico é uma boa pessoa. Ele está tratando mal porque ele está se tratando mal. É o reflexo daquilo que ele faz com ele próprio. E a busca desse equilíbrio. Hum. Porque eu concordo com o que você falou, um dos maiores índices de burnout é entre médicos. Sim. Médicos, enfermeiros, pessoal da área de saúde, não tenha dúvida. Você precisa, vou sempre voltar na medicina do estilo de vida para você conseguir buscar esse equilíbrio, mas nem sempre, ou talvez nunca, o equilíbrio estará na ciência. E aí vem o que eu faço muito para mim, que é buscar a minha espiritualidade e a minha fé. Fundamental. Quando eu entendo completamente que tem alguém muito superior a mim e que eu amo de maneira sem explicação, isso me coloca numa situação exatamente igual a você e a Dona Maria e a Dona Aparecida. Somos todos iguais, porque tem alguém muito superior. E por que ele vai gostar mais de mim, que sou médico, e menos daquela pessoa que é menor? Não. Então, essa busca da espiritualidade me faz entender de uma maneira bem calma. Eu sou peregrino, já fiz muitas peregrinações. Queria que você falasse um pouquinho agora da sua espiritualidade. Vamos lá, que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Um dia eu resolvi peregrinar para agradecer os meus 40 anos e fui sozinho. Sozinho? Sozinho. Não falou nem pra Regina. Regina, você quer ir comigo? Eu nem a convidei. A minha sogra tinha certeza que eu Jura, voltaria morto. Regina? Você soube depois que ele já estava na estrada? Ah, não. Ela sabia que eu tinha ido. A minha sogra me abraçou achando que nunca mais ia me abraçar. Minha família chorava. Hoje eles nem choram mais, hoje eles dão risada quando eu vou peregrinar. Não, sim, mas do tipo assim, o que Você houve? vai morrer. Eles achavam que ia morrer. E a peregrinação passou a me trazer situações e reflexões muito intensas e muito grandes em cima do Em sofrimento. cima de que você falou, vou começar a caminhar, no caso seu, até a Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, não é isso? Mas em que momento essa ficha caiu? Algum paciente falou alguma coisa? Você viu sei lá, alguma reportagem? Eu tenho uma teoria própria, e você vai me entender, que o dia que você decidir peregrinar, não foi você que decidiu. Entendi. Você foi chamado. Vá. Chegou a sua... Ficou arrepiado. Chegou a sua hora. E eu dei... Então, há 6 anos eu faço essas peregrinações. Já fiz só com a minha esposa, fiz sozinho, faço com amigos. E toda vez que eu termino a peregrinação, são 300 quilômetros andando com a mochila nas costas, pousadas simples, mas deliciosas. Eu falo que a gente termina o caminho com 3 passos na sua vida espiritual à frente. Quando você volta para o mundo, você volta 2 passos. Entendi. Então, uma vez por ano eu preciso ir para conseguir manter esse 1 passo à frente sempre. A peregrinação te torna tão humilde de entender que você pode caminhar 10 dias com 3 trocas de roupa, que você vive com aquilo, que você não precisa do melhor carro porque é a sua perna que te leva à frente, que as pessoas que estão ao seu lado podem te ajudar com um copo d'água, ou seja, com uma palavra, que é tão valioso o próximo na sua vida, que você começa a olhar as pessoas que estão ao seu redor de uma maneira muito diferente. Dentro da peregrinação, eu desenvolvi uma frase minha que eu falo para minhas pacientes. Às vezes elas chegam, eu fico quietinho, daí eu falo assim, posso falar uma coisa para a senhora? Eu nem te conheço, mas eu amo a senhora. Eu nem te conheço, mas eu amo você. Isso é do fundo do meu coração. É possível fazer isso? Nem sempre. Nem sempre. Porque nem sempre o outro está capacitado para entender ou aceitar. Mas nem sempre você também está preparado. Com Hoje eu tô certeza. assim, amanhã eu tô assado. Então, assim, mas eu tento. Uhum. E eu descobri uma coisa do peregrino que é muito importante. Foi nessa minha última peregrinação. Num momento muito duro, com os meus amigos peregrinos, todos homens, muito duro, de um peregrino em alto sofrimento. Ele teve uma perda familiar muito grave e as pessoas ficaram falando daquilo e eu fiquei esperando o grupo passar. E eu peguei no braço dele, depois só eu e ele, falei assim, meu amigo, eu não tenho ombro para você chorar. Eu tenho o braço para te levar para frente. Eu não tenho ombro para escutar as suas lamentações. Porque o que aconteceu, aconteceu e eu não tenho como voltar atrás. O meu papel na sua vida é daqui para frente. E, de uma maneira bem direta, é o que eu faço na minha medicina. Minha paciente chega no pior momento da vida dela com câncer de mama. Eu não quero que você chore no meu ombro.
Porque essa lágrima, para mim, não vai funcionar. É daqui para frente. Pega no seu braço, vamos daqui em diante. Não, pelo contrário, essa lágrima pode até. Estudos mostram que se você deprime, você abre possibilidade de um prognóstico pior. Imunologicamente, você também deprime o seu sistema imunológico. Exatamente. Você não deprime o neurônio, você deprime todas as células do Então, o corpo. peregrino não tem ombro para você chorar. O peregrino tem braço para te levar adiante. Em qualquer grau de sofrimento. Seja no momento da morte de alguém. Uhum. Posso te contar uma história? Por favor. Eu não era peregrino. Essa é uma das histórias mais enfáticas da minha profissão e eu era residente. Uma paciente muito querida, que não era minha paciente, tinha tido câncer de mama há 30 anos atrás, isso era em 2009. Desenvolveu um quadro metastático grave. Ela só confiava em mim. Daniel, tô muito mal. Eu não falei nada, só falei, nós estamos juntos. E assim foi. Meses difíceis, controlando, e um dia ela internou. Ela ia morrer. Sim. Eu a coloquei no melhor quarto do hospital, SUS, lá na Faculdade de Medicina de Botucatu, coloquei a família junto e fui fazer as coisas de residente. No final do dia, passei. O filho saiu do lado dela, eu cheguei bem do lado dela. Ela estava assim, ó, deitada de olho fechado. Eu abaixei bem no ouvido dela. Falei, Edna, olha quem tá aqui. Ela abriu o olho assim, ela olhou pra mim. Olho difícil, ela abriu com dificuldade. Quando ela me viu, ela deu um sorriso. Mas ela deu um sorriso. Ela passou a mão no meu rosto assim, soltou a mão, morreu. E foi. E morreu. Uhum. Naquele momento, isso... não, eu fico arrepiado. Ela estava te esperando. Naquele momento, isso me fez muito mal, no auge dos meus 29 anos de idade que eu tinha. E depois, uns 5, 6 anos depois, quando isso aconteceu pela segunda vez, eu entendi o quanto valioso tinha sido aquele momento. Porque ela dedicou pra mim o último sorriso da vida dela. Com certeza. Eu ganhei, na última iniciativa dela, um sorriso e um afago no rosto, como a última coisa que ela fez na vida foi pra mim. O que isso quer dizer? Naquele momento da morte, eu não fui pra abraçá-la, eu fui falar, estamos juntos daqui em diante. Ela sorriu e foi, partiu. Então eu acho que eu já era peregrino. Com certeza. Eu acho que eu já era peregrino. Com certeza. Ainda não estava botando o pé na estrada, Só que mas você era só peregrino. não sabe que você é peregrina, você é peregrina, porque eu te acompanho há muito tempo. Esse brilho no olhar que você tem é de um peregrino. Você só vai descobrir quando você for peregrinar. São 300 quilômetros? Não! Pode ser um dia, pode ser 20 quilômetros. Uhum. A peregrinação, ela nada mais é do que uma conjunção de energias até um local. Você não precisa ser católico. Você não precisa ser devoto igual somos. Não, eu acho até que aquilo que a gente está falando é espiritualidade. Nós não estamos falando de religiosidade. Nós estamos falando. Muito obrigada. Nós estamos falando de espiritualidade. Exato. Todos nós temos uma dimensão Espiritualidade, espiritual. é isso. Você falou uma coisa linda. Existe uma coisa muito maior que todos nós e da qual derivamos. Então, quando você fala para um paciente, eu te amo, a gente veio do mesmo pó, da mesma energia, da mesma... seja o que for. E é tão valioso Se falar você isso. admite que tem um criador, esse criador criou tudo. E quando você fala isso para uma pessoa muito pobre, é muito diferente. Sabe? Porque assim, é claro, eu Entendi. tenho minhas pacientes do consultório particular. Eu amo as minhas pacientes, qualquer... Mas essa paciente de consultório particular, se ela não gostar de mim, ela vai achar alguém. Eu entendi o que você está A falando. Dona Maria, não. Ela não tem Quando opção. você chega pra Dona Maria e fala, Dona Maria, eu amo a senhora, tá aqui um vaso de flor. Tá aqui, a senhora operou de câncer de mama, pega esse vaso, é simples, eu paguei 30, mas pega esse vaso do fundo do meu coração, vamos celebrar a vida da senhora, elas abrem um sorriso daqui aqui. Eu tenho a Dona Francisca, uma paciente queridíssima minha do SUS. Eu já operei 3 vezes. A primeira vez eu dei uma flor, a segunda vez eu dei uma flor, na terceira vez eu dei outra flor. Ela só ganhou flor quando ela operou de câncer de mama. Isso poderia ser um trauma na vida dela. Sabe qual que é a foto do WhatsApp dela? Eu, ela e a flor. Claro. Ela me considera o herói que dá flores para ela. Mesmo em circunstâncias... Mesmo tendo 3 vezes câncer de Exatamente. mama. Isso é muito valioso. Uhum. A medicina proporciona situações valiosíssimas. E o médico precisa entender que ele é um felizardo de estar diante de alguém que, mesmo sem conhecê-lo, coloca a melhor roupa que ela pode, coloca as poucas joias que ela tem e chama de doutor em profundo respeito. E você precisa
transformar a jornada dessa paciente muito especial. E talvez seja o melhor momento que ela vai ter na consulta. Estou falando assim, todos os médicos, quando a gente tem essa visão, quando a gente tem essa visão do que o que está do outro lado é uma fração divina como está do outro lado. O que a gente brinca que o que separa o médico tem uma mesa, porque em algum momento ele tem que escrever. Porque o que está do outro lado é igual do que está do lado de cá. Eu adoro transpassar a minha mesa. Eu adoro sair da minha mesa. Uhum. Recentemente eu saí numa história muito, muito, muito especial. No meu consultório particular, uma paciente de cortesia. Ela era a Suzy e foi lá, com as 2 filhas. Um quadro oncológico gravíssimo. Gravíssimo. Nós já sabíamos o prognóstico, inclusive ela. Num certo momento, as filhas saíram da sala, ficamos nós 2. Falei, me conta um pouco de você. Doutora, minha vida é muito dura. Por quê? Porque a minha vida com meu marido não é fácil. Falei, mas ele bate? Não. Eu falei, não é isso o problema. Me conta mais. Eu tenho muita saudade do meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos de idade. Ele suicidou. Eu falei, tá bom. Deixei ela falar, transpassei a mesa. Fui num armário que eu tenho de bonecas de pano, tirei. Falei, quando ela olhou a boneca, ela fez assim. Como uma criança que vai ver Sim, de 7 anos. quando ela vai na Disney. Ela tinha 53 anos, tá? Sim, na época. Nesse momento. Não, isso faz 2, 3 semanas. Uhum. Ela olhou, falei, escolhe. Ela escolheu uma. E ela abraçou essa boneca. Bom, com a sensibilidade que eu tenho, eu já entendi. Eu só perguntei, Uhum. você já teve boneca? Eu nunca tive uma boneca. Eu falei assim pra ela, como é que vai chamar essa boneca? Esperança. Uhum. Tá bom. 3 semanas depois ela internou. Quando eu fui visitá-la, quando ela me viu, ela tava com um sorriso de orelha a orelha. E quem tava no colo dela? A boneca. A Esperança. A Esperança. 5 dias depois ela faleceu. Mas faleceu feliz. Eu Isso falo faz uma que ela, diferença. eu falo que ela viveu doente a vida inteira e morreu curada. E talvez aquela esperança transformou os últimos 15 ou 3 semanas da vida dela com alívio. Com certeza. Partiu cedo, mas com esperança. Se isso não for valioso, o que é valioso na nossa vida? Uma boneca de pano? Mas é muito mais que uma boneca É muito de mais. pano. É transpassar a flor mesa. É muito é transpassar a mesa. É transpassar a mesa. Exatamente. É isso. É. E eu acho que a espiritualidade traz pra gente essa energia ou essa sensibilidade de entender que o meu movimento em relação ao outro, na direção do outro, também é um movimento que eu faço em relação a Deus. Você não tem a dúvida. Porque Deus te senão chama não tem... todos os dias. Deus te chama todos os dias. Você se emociona muito? Muitíssimo. Tá. Mas não reclamo com isso, não. Não? Porque tem gente que fala assim, eu sou chorosa, mas o meu choro, 90% dele é de felicidade. Você sempre foi chorosa? Sempre fui chorosa. Eu também. Então eu vou te contar uma coisa. Há 2 semanas eu escutei uma passagem do Evangelho que eu escuto às vezes. Eu não sou tão religioso quanto as pessoas acham que somos. Nem eu. Mas eu escutei uma passagem do Evangelho que fez muito sentido pra mim. Porque eu sempre me perguntei, será que eu choro muito ou será que ele chora um pouco? Também. Quem que chora muito? Quem que tá chorando? Eu tô errado? Porque eu choro muito. Uhum. Mas sempre por momentos felizes. Eu escuto uma música e eu choro. Uhum. Jesus fala assim, Deus tocou flauta e você não dançou. Deus lamentou e você não chorou. Deus proporciona momentos na nossa vida muito valiosos todos os dias. E se você não tiver apto a treinar a sua sensibilidade para olhar e perceber, você não vai se emocionar. Olhos para ver. Se você não conseguir olhar para o mundo e só olhar para si, você não vai olhar, você não vai perceber a flauta de Deus e nem as lamentações de Deus. Então nós que choramos muito, talvez somos pessoas que olhamos pouco para nós e muito para o mundo, olhando e ouvindo as belas canções que Deus coloca na nossa vida para que a gente possa emocionar. Isso amolece o coração e faz com que você receba a Dona Maria. Não, eu não sei se deve acontecer isso. Eu também, eu não tinha o menor constrangimento de chorar com o paciente. Uma vez eu me lembro, foi a primeira vez que eu recebi uma mãe e ela chegou muito lacônica e eu falei, o que eu posso lhe ajudar? E eu sempre assim, eu ia buscar o paciente sempre na sala
Eu não ficava sentadinha com a secretária. Eu abria a porta, ele estava sentado ali, eu pegava na mão, fosse homem, fosse mulher, com a mesma gentileza, abraçava, só não abraçava se eu sentia que era do espectro autista, eu sacava um respeito, mas no final recebia um abraço. E aí eu notava que essa mãe chegou muito lacônica, não quis abraçar, respeitei, eu botava a pessoa sentada, quer um cafezinho, quer uma aguinha, fazia questão de eu servir, não a secretária vir lá de fora servir. E aí eu falei, o que eu posso lhe ajudar? Que era pergunta, assim, né? Ninguém vai a um psiquiatra dizer que está felicíssimo no Eu tô momento. tão bem. Exatamente, eu vim aqui para dizer que estou maravilhosa. E ela falou assim, doutora, eu acabei de perder um filho. Aí aquilo me deu um choque. Aí eu falei, eu não tenho como imaginar o tamanho da sua dor, mas estou aqui para lhe ouvir e tentar aliviar no que eu puder. Ela falou assim, não, mas eu perdi o segundo há uma semana. E eu perdi o primeiro há 15 dias. Ela perdeu 2 filhos em 21 dias. Diante disso, eu me desmontei. E começou. Chegou uma hora que essa mulher se levantou e falou assim: eu queria estar chorando como você, Ó, aí porque eu dobrou o não choro. estou conseguindo. Eu falei: se a senhora quiser ficar aqui pertinho de mim, eu só posso dizer que eu não sei nem o que lhe dizer. Porque o que você diz? Eu, na época, tinha uns 30 e poucos anos, eu não sabia o que dizer. Esta mulher chegou para mim, ela pegou o lencinho para me consolar. E ela falou assim: eu vou aceitar a sua ajuda, porque você foi a primeira pessoa que não me falou, olha, essa morte pode ter sido em função disso, em função daquilo. Eu não tinha como dizer, por mais que eu ame Deus, eu não sei. Você sabe que eu tenho alguma ideia que nós somos irmãos de alguma época da humanidade. Primeiro porque eu recebo os meus pacientes na sala de espera desde que eu sou... Quando eu era residente, eu estava passando visita na UTI, com muitos médicos falando difícil. E o paciente estava babando. Ele não sabia onde ele estava babando. Já que em algum momento eu fui lá, peguei um papel, fui lá e sequei a boca daquele. Sim, E não deram risada custa de mim. nada. O enfermeiro chegou e falou assim, doutor, eu nunca vi alguém fazer isso. Então, eu sempre recebo os meus pacientes na sala de espera. No SUS eu vou receber. Né? Primeiro Sim, porque isso tem é que um ser. acolhimento. E segundo que você sabe melhor do que eu, que a consulta já começou. Como é que você está vestida? Você consegue vir O andando? olhar que Quem a que tá com pessoa você? te Você tá dá sozinha? quando te vê. Você imagina que eu só tendo câncer de mama? Quando eu chego na sala de espera, Dona Maria, vem, pego na mão dela. Se ela fizer assim, com a mão gelada, eu já sei. Ou se ela falar assim, doutor, vamos que eu tô pronto, porra. Eu já sei como é que eu vou conduzir. Com certeza. Mas eu vou falar da questão dos filhos, que você falou. Um belo dia, uma pessoa me escreve no Instagram, doutor, eu estou passando por um momento muito difícil, gostaria de uma reflexão, uma frase sua. Olha que responsabilidade. Eu só escrevi besteira. Aquilo que você pensa na hora. Ah, fique bem, força. E domingo eu fui à missa. E o momento da missa que eu fico mais feliz é na paz de Cristo. A paz de Quando você Cristo. troca com os outros. E eu fiquei pensando naquilo. Eu voltei na mensagem, no direct. Eu preciso me redimir com você, eu te desejo a paz de Cristo. Passados meses, uma paciente minha perdeu uma filha, grávida, de 28 anos, de dengue. Foi esse ano. Sim, dengue hemorrágica. Ela marcou consulta comigo. E eu desmarquei a consulta. Porque eu não estava preparado para recebê-la. Eu entendi. Eu não tinha o que fazer com ela. Ela remarcou a consulta em 15 dias. E quando ela voltou 15 dias depois, ela não estava sozinha na sala. Tinha uma outra paciente minha, que eu estive com a filha dela no leito de morte por câncer de mama. Eu tinha 2 mães Que que tinham perderam perdido. filhos na sala. Elas entraram uma no seu momento. E eu soube que falar para elas num certo momento. Elas falaram tudo o que elas quiseram. E eu falei assim, eu não queria estar no seu lugar. Eu não dimensiono a dor que você tem, mas eu te desejo a paz de Cristo. Uma delas falou assim, eu acho que é isso que eu precisava ouvir. Então, quando alguém te contar alguma coisa que te deixar muito abalado, deseje a paz de Cristo. Com certeza. Porque eu não estou desejando que ela fique feliz, eu só estou desejando paz. Tenha paz. Tenha paz. Não, e que receba algum tipo de acolhimento
dentro da espiritualidade, não da religião, Da da espiritualidade. espiritualidade, É isso. que todos temos. Todos temos. Assim, não tem uns que se negam. Religião nem todos temos, espiritualidade todos temos. Você sabe que ter fé é acreditar fielmente que algo existe ou que Uhum, algo não existe. exatamente. Quem nega a presença de Deus, ele tem muita fé que não existe. Ali dentro tem alguma coisa que, se você tiver tempo, você vai conseguir lidar. Uhum. Que às vezes é difícil, né? Até porque você negar algo, você parte da premissa que você conhece esse algo. Exato. Eu estou negando que isso é uma caneca. Eu parto do princípio que eu sei o que é uma caneca. Tenho conhecimento suficiente para falar que é. Exatamente. Então, assim, quando alguém me fala, quando nega Deus, eu falo, deixa, tá certo. Porque negando já está admitindo de forma indireta. Você estava falando de pegar na mão do paciente, né? Que você pega na mão, você abraça. Pego, abraço. É. Sempre foi assim. Posso contar uma passagem? Por favor. Essa é muito especial, eu já contei algumas vezes, mas essa é muito especial. Chegando no meu ambulatório do SUS, cheio de gente. Esse ambulatório só agenda pacientes que estão no sistema. Uma paciente pega na minha mão. Pegou na minha mão. Doutor Daniel, preciso que o senhor me atenda. A mão dela estava mais gelada que essa água. O rosto dela estava aterrorizado. Dona Lourdes. Falei, Dona Lourdes, eu vou atendê-la. Eu vou atender as pacientes agendadas, depois eu vou atender a senhora. Eu acho que o que me fez atender essa paciente foi a mão dela, tá? Entendi. Perfeito. Ela estava apavorada. Veja onde essa história vai acabar. Essa paciente entrou na minha sala e eu não tive que perder um minuto para entender o que estava acontecendo. O cheiro que tinha. Dona Lourdes, levanta a blusa. Ela levantou. Uma mama necrótica. Necrose. Tinha feito uma reconstrução mamária há 30 anos atrás e aquilo necrosou. Como aquilo não era um câncer de mama, ela não conseguia entrar no sistema para agendar uma consulta comigo. Eu olhei para ela e falei, isso não é digno. Era uma segunda-feira. Na quinta-feira ela estava operada. Em 3 dias, eu e meu pai, meu herói, operamos essa paciente. Na sexta-feira, dia seguinte da cirurgia, um vaso de flor. Meses sentindo cheiro de necrose, no dia seguinte, cheiro de flores. 2 semanas depois, retorno na minha sala. Essa mesa seria pequena para a quantidade de presentes que ela me trouxe. Garrafas de bebida alcoólica, tudo do mais simples, mas era exagerado. Falei, Dona Lourdes, por que tudo isso? Doutor, porque o senhor salvou a minha vida. Eu falei, não salvei a sua vida. Eu não salvei a sua vida. A senhora não ia morrer daquela doença. O senhor não está entendendo. Dentro da minha bolsa eu tinha um vidro de veneno. Ela ia se matar. Ela ia se matar. Porque todas as portas já tinham se fechado. E ela tinha um vidro de veneno, ela ia se matar. É um cheiro de morte, né? Ela falou, ó, eu fico... Se eu não pego na mão dela, se eu não olho no olho dela, eu não atendo. Ela Sim. estaria morta. Se você não saísse da sua sala nesse movimento, você não atenderia. Se fosse só pela secretária. A secretária seleciona. A secretária ia dizer o quê? Teria A morrido. senhora não está Ela teria morrido. na lista. Teria tirado sua própria vida. Exatamente. Se você não percebeu o mundo, as pessoas vão partir sem que você faça nada. Fiquei refletindo quantas mulheres eu não peguei na mão. Então hoje eu pego na mão de todo mundo. Uhum. Eu abraço todo mundo. Eu quero ouvir, eu quero entender a sua dor. Como eu não posso fazer isso para todos, as poucas que eu tenho acesso é de cabo a rabo. É o que eu posso fazer, eu vou fazer. Mas eu também acredito que quem a espiritualidade quer que chegue, vai chegar. É a peregrinação. A não ser que você vire as costas, você tá ali, aquela mulher, você deu a mão e você falou, mesmo dando a mão, não vou fazer nada. Sim. Aí você tá se negando a abrir a carta que lhe chegou. Né? Você falou de carta, né? Voltando na peregrinação, o dia que você for comigo, você já deu o sim. Só não falou. Estou pensando na possibilidade. Um dia você vai, no seu tempo. Eu tenho uma parte muito importante do tratamento oncológico que eu faço, que são as cartas que as minhas pacientes me entregam para levar para Nossa Senhora. Então, eu vou de mochila e levo cartas das minhas pacientes. Das suas pacientes ou de outras pessoas? No começo eram só das minhas pacientes. Sim. 2019, eu andava sem celular. Então, isso nunca foi marketing. É pessoal, genuíno. Sim. Pacientes metastáticas. Eu levava as cartinhas delas. Quando eu estava na subida mais difícil, morto, eu falei, eu preciso conseguir. Não é só por mim. Não sou mais eu nessa jornada. E daí lá eu rezo e entrego. Isso ficou vultuoso e isso passou a ser... Ali na sala, né? Que dos a gente milagres. Dos milagres, exatamente. E eu vou no pé lá de Nossa Senhora. Rezo, entrego.
não leio as cartas, são todas lacradas. Com Até certeza. algumas eu abro porque tem desenhos lindos, Nossa Senhora, e entrego. E isso foi ficando cada vez mais assim. E eu acho que parte da cura dessas pacientes está ali. Não está só naquilo que eu acho que está escrito no livro. Entendi. Não está não tá só na ciência que eu creio. Eu creio na ciência. Eu sou cientista. Eu creio na ciência, mas não está só ali. Quando elas escrevem na carta, me entregam. Doutor Daniel, o senhor me operou? Operei. Então agora você é meu mensageiro. Pega essa carta e leva lá para a Basílica. Eu tenho pacientes evangélicas que escrevem, porque não é um ato católico, é Não um é ato de espiritualidade. religioso. Não é religioso. E eu levo é essas espiritual. cartas. E agora? Só que agora eu cansei. Não é só carta. Agora eu vou levar os pacientes. Que legal. Sábado. Agora. Sábado agora? Caminhos de cura. Cansei um pouco da vibe Outubro Rosa terror. Aterrorizar as pessoas. Falei, vou fazer diferente. Falei, eu amo a peregrinação, eu amo a medicina, eu amo as minhas pacientes e eu amo as cartinhas. Então, eu vou para a peregrinação com as minhas pacientes e com as cartinhas. Então, eu e mais 5 mastologistas e mais a equipe do Flor Azul e mais 12 mulheres tratadas de câncer de mama. Saindo de Paraisópolis, andando mais de 100 quilômetros para chegar na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Caminhos de cura. Não estou dizendo que é o caminho da cura. Não. Caminhos de cura. De cura. Possibilidades é mais um agente, é mais uma coisa que soma. Sim. Se a gente pensar que a gente é, no mínimo, composto de 3 dimensões, corpo, mente, espírito, Bom, a gente tem que alimentar é isso. todos Caminhos eles. de cura. E a gente vai rezar o terço. Para quem gosta de rezar o terço, a gente vai fazer... Você reza o terço? Não rezo o terço. Você tem terço? Eu tenho. Tem. Eu ganho muitos terços. Você Olha ganha. que interessante. Então você vai ganhar mais um. Eu trouxe um pra você. Só que esse terço é muito especial. Por favor. Porque esse é o terço, Por é o terço favor. do Caminhos de Cura. De Nossa Senhora pra você. Por favor, meu querido. Engraçado, eu ando pensando seriamente em rezar o terço, realmente. Então acho que agora você ganhou uma né? possibilidade. E todos os que eu ganho, assim, um vai pro meu carro, o outro vai pra minha cabeceira, todos os meus terços, literalmente, um tem na bolsa. Por exemplo, eu tenho um que eu não entro em palestra sem ele. Agora Tá você tem ligado ao corpo. Você tem mais um. Esse é um terço Caminhos de Cura. Lindo. Todas as pacientes que vão receber. Rosa. Como esse episódio vai ser depois, então isso eu não estou dando spoiler, porque elas já terão recebido. Rosa. Rosa de Nossa Senhora. Que lindo, que Escrito lindo. Caminhos Nossa de Aparecida. Cura e que a gente possa Caminhos caminhar. de cura. Eu falei assim, Muito quando eu vi a obrigada. primeira vez você com esse colar lindo de Nossa Senhora, há muito tempo atrás, eu falei assim, o dia que eu tiver de frente para ela, eu tenho que dar um presente. E coincidentemente ou não, Caminhos de Cura agora é dia 12, dia de Nossa Senhora. E eu falei, 12 de outubro. caiu no dia de eu levar o terço para ela. Perfeito. Muito obrigado, muito obrigada É de mesmo. coração. Não, com certeza. Todos os textos que eu ganhei foram dados de muita boa energia. E se algum Isso dia eu você tenho entender que certeza. isso tem que ir para a mão de alguém, fique à vontade para entregar para Já quem mais aconteceu precisa. isso. De eu dar para paciente. Já aconteceu isso. Isso é a coisa mais linda do mundo. Já aconteceu isso comigo. Tudo que eu ganho, eu dou. Engraçado é que você sabe que é para aquela pessoa. Você recebe de uma, e daí entra outra, você fala assim... E eu falo, quando eu ganhei, estou passando, eu falo, eu ganhei de uma pessoa muito, muito querida. Se bater no seu coração, ou quando você achar que não está mais precisando dele, dê para quem você acha que está precisando. É uma corrente. Semana retrasada, eu estava com os meus alunos do 6º ano atendendo mulheres com câncer de mama. E eu ganho muito presente simples, ganho muitos. E uma das alunas passando por uma situação difícil de saúde, sabe? Com fístula no braço, uma menina linda, assim. De manhã ela já tinha conversado comigo sobre questões da doença e tal. E eu recebi uma imagem de Nossa Senhora lindíssima. E eu vi que ela olhou aquela imagem, olhou... É dela. Na hora que acabou a aula, na hora que acabou o ambulatório, eu falei assim para os alunos, né? Falei, deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse presente já tocou meu coração quando eu recebi. Ele não precisa ser meu. E é verdade. E eu gostaria que esse presente tocasse o coração de outra pessoa. Eu levantei e dei para ela. Eu chorei. Ela chorou, eu escondi ele, mas ela chorou. Então esse presente hoje tá com ela. E é Isso muito é tão lindo, lindo, né? Essa passagem, né? É isso. Meu querido, nós vamos agora para o Repórter Pipinho. Temos aí? Deixa eu te explicar. Repórter Pipinho é uma parte que a gente tem uma comunidade que hoje está com mais ou menos 1.800 pessoas, que é o Ser Humano Sustentável. Tem um ano, Ser Humano Sustentável. Que são pessoas que gostam de bons conteúdos, de conhecimento, tudo que é sobre comportamento, saúde, espiritualidade,
A gente não discute nunca religião, respeitamos Todas. todos, sempre. E aí, essa comunidade, a gente avisa 15 dias antes do convidado vir, a gente fala, vamos receber o doutor Daniel. A gente fala, ó, o Instagram do doutor Daniel é esse, mas vocês vão lá, não vão começar a seguir, vão olhar e vão mandar as dúvidas, as perguntas que vocês gostariam de fazer. Acho que elas andaram curtindo meus vídeos lá, porque eu comecei a ver umas curtidas Jura? diferentes. Eu tô brincando. Vamos reforçar esse aviso. Então, vamos lá. Bru, primeira. Qual é a idade recomendada para começar a fazer mamografias? Essa pergunta é muito bem escrita. Recomendada, 40 anos. Anualmente, a partir dos 40 anos. Anualmente. Sociedade Brasileira de Mastologia. Anual a partir dos 40 anos. Sistema Único de Saúde. Qual é o protocolo? Bienal a partir dos 50 anos. Tá. Então, a realidade no SUS é bienal a partir de 50. A recomendação é anual a partir dos 40. Por quê? 40% das mulheres brasileiras que têm câncer de mama se encontram na faixa etária entre 40 e 50 anos. É uma faixa etária que tem que ser avaliada e rastreada. Mamografia a partir dos 40 anos. 40 e 50. A partir dos 40 anos, anual. 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 Tá. Mas dentro do SUS é Sim. bianual. Bienal. A partir do 50 anos. Isso. Tá, É isso. perfeito. Mas você recomenda? Como ela perguntou, recomendada, anual a partir dos 40. Anual a partir dos 40. Perfeito. Próxima, Bru. Quais são os sinais precoces de câncer de mama que as mulheres devem estar atentas no seu dia a dia? Ótima pergunta. Geralmente nódulos palpáveis, mas eu preciso gastar um tempo aqui para não assustar as pessoas. A maioria dos nódulos não é câncer de mama. Porém, todo nódulo palpável, toda área palpável, ou seja, a mulher não sentia algo na mama, ela passou a sentir. Passou a menstruação, a mama ficou mais flácida e aquela área continuou ali. Mais 3 semanas, aquela área continua ali. Tem que ser avaliada. Tem que ser investigado. Então, o principal sintoma do câncer de mama é a área palpável. Daí existem outros que são menos específicos, como, por exemplo, a retração do bico do peito, que a gente chama de papila. Um dia você tinha a papila para fora, outro dia você tem a papila para dentro, tem que ser investigado. Retração da pele da mama. Um dia a sua mama estava normal, outro dia parece que a pele foi para dentro. Mas de um dia para o outro isso pode acontecer? Não, geralmente vem a área palpável. A área palpável, isso também já é uma questão de precocidade de observação. No Brasil, nós temos 3 tipos de câncer de mama. O tumor que não é palpável, o tumor que é palpável e o tumor que é visível. Estou falando de saúde pública. Tá. É por isso que hoje eu acho que o Outubro Rosa não adianta só falar de mamografia. Porque eu tenho milhares de mulheres que têm tumores visíveis na mama, que ela sabe o que é e que elas não têm diagnóstico. Que vai direto para biópsia, né, Daniel? Mas não acha. O ideal é. Entendi. Porque Sim. assim, não vai se perder tempo. Qual é a situação do Brasil hoje? Acabei de falar de mamografia. O Brasil faz mamografia a cada 2 anos a partir dos 50 anos. Não é o ideal. O ideal é a partir dos 40. Ok. Se eu tiver a caneta do Ministério da Saúde na minha mão, continua com a mamografia bienal a partir dos 50 anos, que por enquanto o que tem tá bom. É o que tem. E vai caçar mulheres com tumores palpáveis e tumores visíveis. Entendi. Agentes vão de saúde. encurtar totalmente o caminho. Agentes de saúde. Perfeito. Rio de Janeiro, áreas remotas, difíceis de entrar. Tem uma agente de saúde do Programa Saúde da Família ali. Perfeito. De porta em porta. Dona Maria, posso examinar a mama da senhora? Opa, biópsia. Então, mamografia alterada, tumor palpável e tumor visível, biópsia. Se possível, já com imunohistoquímica. Daí, centro oncológico, tratamento. Você pula uma etapa que para essas mulheres é fundamental. Fura a fila. Exatamente. Suspeição, alta suspeição. Se a caneta estivesse na minha mão, a conduta seria essa. E também criar, né? Eu tive uma vez, fui dar palestra numa cidade, se eu não me engano, era Petrolina, e eu fiquei num hotel que era divisa literal de um rio que dividia Petrolina com Juazeiro do Norte. Literal. Tanto que eu falei, do outro lado é Bahia, desse lado aqui, falei, tá. E aí, de repente, eu tô lá, eu tava na janela, olhando aquele... Rio São Francisco, né? Rio São Francisco. Tava olhando aquele rio e, tipo assim, esperando que eu ia almoçar no lugar, ia ver o negócio das frutas ali do São Francisco. Tava toda felizinha olhando aquele rio, foi que interessante, né? Aí, daqui a pouco, passou um ônibus, mas um ônibus como se fosse um ônibus desses maravilhosos, dos sertanejos. Mas era um ônibus rosa, lindo, lindo. Então,
tocando músicas maravilhosas de Dana Summer, uma coisa assim. Aí eu interfonei no hotel, falei, o que é isso que tá passando aí? Ah, é o ônibus para pegar as mulheres para irem fazer mamografia. Eu falei, é sério? É. Aí eu falei, que coisa mais linda. Eu falei, queria ver esse ônibus. Aí ela falou assim, peraí um instantinho, doutora, pere aí, vou tentar para a senhora. Aí tentou, desci. Você entrava no ônibus, tinha um salão de cabeleireiros, tinha manicures, Meu porque Deus. aquilo se viu que convencia as mulheres a ir para o exame. É o carinho convencendo a ação. Estratégia. Exatamente. E aí eu só sei que eu fui pesquisando. Foi na manicure? Não fui na manicure porque eu não ia pegar a vaga das mulheres. Eu cheguei lá e falei, que coisa linda, também quero fazer, mas não vou. Eu ainda falei, não se preocupe, eu não vou roubar o lugar de vocês. E aí eu fui pesquisando, falei, não, é prefeitura? Não. Não, doutora, quem faz isso há mais de 10 anos chama-se Ivete Sangalo. É a cara dela. E eu não sabia disso. É a cara dela. Né? Então aquilo já vem. E aí você vê uma coisa simples, né? Feita de iniciativa privada. Terceiro setor. E funciona. Olha como isso é interessante. A felicidade daquelas mulheres indo fazer o exame que tinham medo. Aí, quando vai fazer o cabelo e a unha, vamos fazer. Mas isso que você está falando é muito valioso. Muito valioso. Porque eu vou adiante na estratégia. Eu já gostava de Ivete, tá? Mas eu aprendi a admirá-la. Eu amo a Ivete. Exato. Ela é forte. Ela é o terceiro setor cuidando da população. Mas isso é muito importante. Sem nunca ter falado. Mas, né? Primeiro isso, mas assim, o mais importante é, as pessoas acham que o político que está ali, ele tem que fazer tudo. Talvez ele tivesse, mas ele não consegue. Exatamente. Então eu, civil, e tenho a ideia, ou tenho o dinheiro, ou tenho a ciência, pega na mão dele e fala assim, deixa eu te ajudar. Exatamente. Porque a população precisa da gente. Exatamente. É do político, é do médico, é do profissional da saúde, ou é do empresário, ou da Ivete Sangalo. É de todo mundo. Exatamente. Sensacional. Por mais iniciativas. Sensacional. Assim. Então eu achei isso tão bacana. Sabe? E o ônibus lindo. Realmente lindo. Tá. Próximo, Bru. Cistos na mama podem ser sinal de câncer? Essa pergunta é fantástica. Porque o achado mais frequente da mama feminina é o cisto. O cisto, quando de fato é um cisto, ele não é câncer, não vira câncer, não precisa operar, não precisa tirar, não precisa fazer nada, esquece que existe. Deixa ele lá. Larga lá. Ah, mas ele tá me incomodando. Tá, então vamos esvaziar. Uhum. Tô falando de cisto simples. A maioria dos achados ultrassonográficos, principalmente de mulheres jovens, abaixo dos 40 anos, são de cistos mamários. Sim. Que não são nada, mas que geram pânico. Porque ninguém quer achar nada na mama. Uhum. Óbvio. É um cisto? Relaxa. Nunca vai virar outra coisa. Nunca vai virar. Você é enfático. Nunca vai virar. Exatamente. Isso foi uma coisa que eu aprendi na faculdade de medicina. Cisto não vira câncer. Ponto. Próximo, Bru. É verdade que tumores malignos na mama não causam dor? É verdade. É verdade. É por isso... E essa pergunta é boa porque ela já me traz uma outra informação pertinente. Toda mulher que tem mama terá dor na mama em algum momento da vida. Sim. Não tem como. Não. Em algum momento... pré-menstrual. Que seja pré-menstrual ou que seja por conta... Olha que interessante. Mulheres depois dos 50 anos, pós-menopausa, as mamas ficam um pouco mais flácidas. Uhum. O próprio dia a dia com essas mamas balançando machucam a mama e trazem dor aqui nos quadrantes superiores. Então, dor na mama é comum na vida da mulher. Então, dor na mama não é câncer de mama. Ah, mas eu tive um câncer de mama que doía. Tudo bem, talvez um tumor mais avançado. Que dá necrose, pode dar dor. Pode dar dor, pode acometer a pele, pode repuxar, mas câncer não dói. Exatamente. Câncer não dói. Câncer não dói. É por isso que eu tenho 42 anos, minha mama não dói, eu não sinto nada palpável. É você que tem que fazer mamografia. Você entendeu? Exatamente. Porque as mulheres querem se convencer que elas não precisam fazer mamografia. Mas eu não sinto nada, não tenho nem dor. É você. Exatamente. Porque é rastreamento mamográfico. Buscar mulheres saudáveis e assintomáticas, fazer diagnóstico pequeno e curar da doença. Aí é a glória da vida. A glória. E tem muito. Não, exatamente. Mas você pegar nesse exato centímetro. momento... Nossa. O paciente chega no consultório, tumor de 1 centímetro, e falei, bom, esse é o menor dos problemas. Às vezes ela chega, obesa, tabagista, uma porção de coisa, um tumor, um câncer de mama de 1 centímetro. Doutor, minha vida acabou. Eu falo, olha, esse câncer nós vamos tratar, só que nós vamos ter que olhar para uma série de questões. Não é só isso aqui.
Até para ele não voltar. O seu... Exato. Porque também tem Vai isso. fazer Aí ela parte... tira menos de 1 centímetro, tira e fica aliviada, porque Volta na história da inflamação. Exatamente. E Ela aí continua continua inflamada. a fumar, continua a beber, continua a se manter num padrão sobrepeso ou obesidade, vai voltar. Esse ano, uma paciente no meu ambulatório, obesa tabagista, com câncer de 1 centímetro. Chegou desesperada por conta do nome câncer. É o pior nome que você pode ouvir na vida. Pior. Chegou, doutor, tô desesperada. Comecei a conversar com ela, ela aliviou, tranquilizou. Chega um momento, falei assim, quando a gente passa por um problema igual a senhora tem, a gente precisa olhar para Deus e falar assim, você não pergunta para Deus por quê, você pergunta para quê. Para quê que eu tô passando por isso? Falei, sabe para que a senhora tá passando por isso? Para mudar de estilo de vida. Porque o seu risco cardiovascular por conta do tabagismo, da obesidade e do seu diabetes é muito maior do que o seu risco pelo câncer de mama. Então agora nós vamos cuidar da senhora, sim, do câncer, da obesidade e do tabagismo. É isso. É para quê? Então por isso tem que fazer diagnóstico do tumor pequeno. E que é uma maravilha, né? Que aí você pode botar exatamente essa proatividade, tipo assim, olha, você não vai morrer de câncer de mama, esquece, tá? Mas agora Porque está comigo. tá pequenininho, mas agora está comigo. Mas você pode morrer de efeito cardiovascular. Você falou que eu podia falar com a Regina, né? Pode, claro. Minha esposa querida. Domingo, estávamos almoçando no restaurante, tinha uma paciente minha tratada de câncer de mama, fui conversar. Quando eu olhei para ela, já é desse tamanho, comendo um rodízio de parmegiana. Até eu olhei aqui e falei, depois nós vamos conversar. Depois nós vamos conversar. Pega no flagrante. Depois nós vamos conversar. Mas com certeza, porque a gente fala isso por amor, não é? É por amor, é claro. Né? Vamos conversar. O mais fácil é você não olhar e ficar quieto. Mas não dá. Não dá. Tem que dar alguma sinalização, porque senão você tá sendo omisso, né? Próxima, Bru. Alguns médicos não prescrevem quimioterapia para tumores pequenos. Como é feita essa avaliação? Exatamente como a pergunta fala. Basicamente pelo tamanho. Tumores muito pequenos se livram de quimioterapia. É 100%? Não, não é 100%. Eu estou dizendo de uma maneira genérica. Precisa avaliar subtipo, o imunohistoquímico, idade, uma porção de coisas. Tumores pequenos geralmente acaba na cirurgia pequena, cirurgia conservadora, mais radioterapia, mas, na maioria das vezes, endocrinoterapia. Tamoxifeno, inibidor de aromatase. Pula a quimioterapia. Tratamento sistêmico, quimioterapia, imunoterapia, terapia anti-HER2 se usa para tumores maiores. Então essa é a pergunta. Tudo depende. Então pode, é bom que seja. A maioria das mulheres que têm tumores pequenos não vão perder o cabelo, porque elas não vão fazer quimioterapia. Quanto mais precoce, menor o tratamento. Menor o tratamento. Meu pai fala assim, eu não gosto dessa frase, mas ele fala assim, faça mamografia para não fazer quimioterapia. É faça com regularidade. É simplista, é científico, mas eu não gosto da informação, por isso que eu não falo. Mas, tá. Sim, eu entendi. Mas eu entendi ele também. É claro. Porque a pessoa que faz de forma regular, se pegar alguma coisa, vai pegar muito pequeno. Sim, meu pai fala isso. É exatamente isso, eu entendi. Próxima. Qual a relação entre obesidade e câncer de mama? Falamos muito, né? A cada 100 casos no Brasil, 80 casos vão ocorrer por conta de estilo de vida, 20 casos por genética. Então, as mutações genéticas familiares, 20% da população brasileira. Cada 100 casos, 20 casos serão casos genéticos. Independe da obesidade, independe de qualquer coisa. Os outros 80 casos, ou seja, 80%, está relacionado ao seu ambiente. É o que você come, é o que você treina, é o quanto você dorme, é o quanto você é feliz, é o quanto você é saudável. Obesidade causa câncer de mama, tanto na pré-menopausa quanto na pós-menopausa. Obesidade piora o prognóstico de pacientes que já trataram de câncer de mama. Obesidade... Recidiva também. Isso, o prognóstico oncológico. Sim. Obesidade aumenta risco cardiovascular de mulheres que trataram de câncer de mama. Ou seja, a relação de obesidade e câncer de mama é catastrófica. E digamos assim, isso é um fato. Não é científico. Exatamente, é não, um fato. Não é uma crença, eu só estudo isso. Exatamente. Não é nenhum preconceito, é um fato. Gente, eu não estou falando mal de obesidade. Exatamente. Eu só estou dizendo que eu tenho mestrado, doutorado e estudo só isso. A relação da obesidade com câncer de mama é catastrófica. Aumenta risco, piora prognóstico. Basicamente isso. Agora, sou obesa e tenho câncer de mama. Vale a pena emagrecer? Claro que sim. Porque tem N trabalhos que demonstram que mulheres obesas que iniciam o tratamento com mudança de estilo de vida eficaz diminuem risco. E por trás disso tem uma coisa muito valiosa, né? Diminuir o risco cardiovascular. Sim, diminui o risco de morte por qualquer causa. Por morte. E por trás disso tem uma coisa muito valiosa. Aumenta a qualidade de vida. Com certeza. Que é o que ninguém pensa, né? As pessoas querem viver.
Com qual qualidade, gente? Qualidade de vida é a coisa mais importante. Com certeza. Eu acho que está mudando um pouco. Eu acho que hoje em dia está mudando um pouquinho Já se isso. fala disso, mas É, ainda é pequeno. Ainda é pouco. ainda é pequeno, mas pelo menos existe no ar. É um perfume que começa a gente A gente já pescar está no ar. sentindo o cheiro. Exatamente, tem um cheirinho. Próxima, Bru. Se eu tenho mama densa, como isso pode afetar o diagnóstico do câncer? Ótimo. Primeiro a gente precisa entender o que é mama densa. Mama densa nada mais é do que uma mama glandular, uma mama jovem. Mulheres jovens têm muita glândula na mama. A glândula excessiva na mama, quando você faz a mamografia, ela se torna uma mama branca, com alta densidade. Uhum, O que é uma mama densa? É uma mama jovem que tem uma alta Consegue. densidade na mamografia. Porém, o câncer de mama é um tumor de alta densidade na mamografia. uhum, Então, a mama densa é branca por conta da glândula. sim. O tumor é branco por conta da Da densidade tumoral. densidade da célula. É difícil de enxergar. Entendi. É por isso que em mamas densas a gente geralmente complementa com ultrassom quando necessário. É mais eficaz mulheres jovens fazer mamografia associado ao ultrassom do que só mamografia. Perfeito. Isso Por é uma conta mama disso. densa. Isso Porque aí na ultrassonografia a gente pode fazer essa diferença. você consegue fazer essa diferença. Perfeito. Próximo, Bru. Doutor, vejo mulheres cada vez mais jovens adotando cirurgias de prótese de silicone. Quais são os riscos associados às próteses mamárias? De uma maneira bem tranquila, nenhum. Ligado ao câncer de mama, nada. Ligado a nada. Uhum, A gente tem que parar de querer criar mito em cima de prótese de silicone. uhum, A doença do silicone, o linfoma do silicone. Há quem estude isso. uhum, Mas até que isso seja comprovado cientificamente, a gente precisa ter que tomar cuidado com o que fala. Quer pôr prótese? Procura um bom cirurgião plástico e põe. uhum. Assim, não tenha medo. Se você tem prótese de silicone, você não vai dificultar o diagnóstico para câncer de mama, porque a prótese está atrás da glândula. Então, se aparecer um tumor, vai estar na frente. vai estar na frente. Entendi. Então, se você tiver um tumor de mama com prótese, você vai sentir. Uhum, Se você tiver prótese, você pode fazer mamografia. Você pode fazer ultrassom. Você Uhum. pode fazer ressonância. Você pode fazer biópsia. Se você tem prótese, pode fazer uma cirurgia conservadora de câncer de mama. Ou seja, a prótese não influencia em nada de risco para câncer de mama. nem como fator de risco. Nem como fator de risco. Não tem nenhum estudo que prove isso. Por enquanto, não. Os estudos Entendi. são pequenos. Há pessoas tentando comprovar. Por enquanto, não temos comprovação. Uhum, Acreditamos na ciência. Por enquanto, é muito saudável. uhum. Procurem um bom cirurgião plástico, um bom mastologista. Não operem sendo obesas, Com certeza. porque essa é uma outra questão importante. E só. Mas a prótese de silicone, relaxa e viva a E vida. para mulheres que tiveram o câncer, tiveram de tirar a mama ou tirar uma parte, a prótese, nesse caso, em relação à questão de autoestima, pode funcionar? Nossa Senhora. Tá. É só você entender qual que é o estigma de uma mulher mastectomizada. Perfeito. É muito grave. Muito grave. Né? Talvez isso Mas faça hoje, uma olha, mas diferença. eu falo uma coisa. A mastologia está caminhando de tal maneira que cada vez mais operaremos menos. Uhum, Tumores grandes, a gente reduz com tratamento sistêmico para depois fazer uma cirurgia pequena. entendi. Então, a mastectomia hoje, dentro de uma mastologia bem Bem feita, ela se torna uma cirurgia de exceção. Perfeito. E quando a mulher tem o silicone e tem o câncer? Não muda nada. Tem nada. Eu já operei várias. Não faz. Ah, tá. Porque você falou que o tecido Não muda mamário está na nada. frente, A prótese está atrás. é A atrás. prótese, ela fica ou atrás da glândula, Uhum, ou atrás do músculo, aham, que tem a glândula. Ou seja, a prótese sempre estará atrás da glândula, entendi. que é onde vai evidenciar o câncer de mama. Perfeito. Então, a gente tem que desmistificar isso. Não tem, Perfeito. é mito. Próximo, Bru. Quais são as recomendações para mulheres com próteses mamárias em relação a exames de rastreamento? É a mesma recomendação para a população sem implante. Sim. Anual a partir dos 40 anos. Porém, Uhum, mulheres que não têm prótese mamária farão 2 incidências por mama. Ou seja, você vai fazer mamografia. Como é que a mamografia é um exame de raio-x que comprime a mama para que você use menos dose de raio-x. uhum, Basicamente isso. Você faz uma compressão de cima para baixo e uma compressão de lado. Então, uma mulher que não tem prótese, ela vai fazer 2 compressões na mama direita, 2 compressões na mama esquerda. A mulher que tem prótese, ela vai fazer 4 compressões na mama direita e 4 na mama esquerda. Por quê? 2 normais e outras 2 tirando a prótese do campo da mamografia. entendi. Chama manobra de Equilund. Você puxa. Então, quem tem prótese vai ganhar incidências adicionais. Entendi. Mas que também não prejudicam em aumentar o índice de. Não, isso
de radioatividade, raio-x, por exemplo. Posso responder a pergunta que não tá aqui? Pode, por favor. É a mais importante. Bru, faz esse corte aí. Bru, corta esse. Mamografia não causa câncer de mama. Mamografia salva vidas. Perfeito. Existe uma vertente não científica e com fundamento de engajamento, com fundamento de publicidade, que divulga abertamente que mamografia causa câncer de mama por conta de radiação. Isso é criminoso, porque a única estratégia que nós temos no mundo para diagnóstico precoce de câncer de mama é a mamografia. Perfeito. Os mamógrafos de décadas para cá emitem radiação segura. Você não precisa se preocupar com a sua tireoide nem com a sua mama. Você tem que fazer mamografia. Então essa história de falar que que a radiação da mamografia causa câncer de mama é o mito dos mitos da mastologia. É um desserviço. É um desserviço à população e à saúde da população. Enquanto nós, mastologistas, formiguinhas, estamos caminhando dizendo faça mamografia a partir dos 40 anos. Nesse meio tempo, os americanos incluindo mamografia a partir dos 40 anos, que não era. Os americanos, a Task Force iniciou mamografia a partir dos 40 anos ano passado. Existe uma vertente que se comunica muito bem, que tem estratégias maravilhosas de comunicação e de redes sociais, que falam que mamografia causa câncer de mama. Absurdo, que nem E hoje no Brasil, quem tem uma boa comunicação acaba virando o dono da verdade. Então, É pra fazer corte mesmo. Corta esse corte. Não é pra cortar. Não é pra cortar. É pra fazer o corte. não, esse corte é para fazer o É corte. pra fazer o corte mesmo. É muito importante isso. Essas Perfeito, fake news, perfeito, elas acabam com a perfeito, gente. Perfeito. É que você tem você é a maior evidência. Você tem um Instagram fabuloso, mas a maioria não tem. A Eu maioria entendi. Não tem, e a gente fala. Mas as pessoas têm que se unir pra isso. Mas é isso que eu mais lindo. Não adianta falar mal das pessoas, você tem que trazer a boa informação e fazer a sua verdade. Exatamente. É. Propagar o máximo Propagar que puder, eu concordo. claro. É isso. Próximo, Bru. Após o tratamento de câncer de mama, qual é a importância do acompanhamento regular e quais exames são recomendados para monitorar a saúde? Tá, perfeito. Primeiro, depende de qual câncer de mama você teve e de qual o tamanho, qual era o estágio desse tumor. Via de regra, não há exames de controle, embora muitas fazem muitos exames. Uhum. Via de regra, para tumores iniciais, você só precisa da mamografia anual. Para tumores mais avançados, aí depende do estágio, você vai associar uma tomografia, um raio-x, um ultrassom. Agora, o que é mais recomendado para quem já passou pelo câncer de mama? Mudança de estilo de vida. Isso é prescrição médica. É o médico que vai fazer? Não. O médico vai recomendar ativamente. E o educador físico vai fazer, e a nutricionista vai fazer, e o psicólogo vai ajudar. E se você precisar de um coach de convencimento para mudança de estilo de vida, você vai ter que ter. E a gente vai ter que trabalhar. Ou grupos, né? Força do grupo é fundamental. A ciência demonstra claramente. Os melhores padrões de mudança de estilo de vida em mulheres tratadas de câncer de mama é por grupos multidisciplinares e em grupos de pacientes. Exatamente. Mulheres unidas, lideradas por grupos unidos. Perfeito. E funciona. Que é a base do AA, do NA, dos grupos, né? Que sempre se uniram. Mulheres que amam demais. Então, a gente tem que usufruir dessa ferramenta terapêutica. Que os grupos humanos têm uma força muito grande. Mais uma vez, o homem cuidando do homem. O homem cuidando do homem. Exatamente. Próximo, Bru. Qual a importância da vacina contra o HPV na prevenção do câncer? Essa pergunta é maravilhosa. As pessoas precisam entender que existe uma vacina que previne câncer, chamada vacina do HPV. A vacina do HPV não é para prevenir HPV. A estratégia de comunicação está errada. Porque quando você vai falar que a vacina é para prevenção de HPV, muitos e muitas pessoas conservadoras vão falar, minha filha não vai tomar porque minha filha não tem relação sexual, ela só tem 9 anos, ela só tem 10 anos. A estratégia de comunicação está errada. Nós temos hoje uma arma fabulosa contra o câncer chamada vacina do HPV. Eu, Daniel, mais uma vez, se a caneta do Ministério da Saúde está na minha mão, eu mudo o nome da vacina. Vacina do câncer de colo de útero. Você toma a vacina e você não terá o câncer de colo de útero, que está entre os principais tipos de câncer da população brasileira, infelizmente, principalmente no norte do país. O câncer de colo de útero tira a vida de mulheres que seriam prevenidas com a vacina. Tem que vacinar. Existe vacina contra o câncer? Sim, vacina do HPV. Perfeito. É isso. E não tem idade.
Tem idade. Na verdade, sim, até os 45 anos você pode tomar. Eu não Aham. sou especialista nisso, Sim, tá? sim. Mas até os 45 anos você pode tomar. A melhor evidência é em meninas que nunca se expuseram ao vírus, Sim, que são sim. meninas que nunca tiveram relação. Então, no protocolo ideal, a partir dos 9 ou 10 anos, começa a vacinação, inclusive, para meninos. Câncer de Também, porque pênis. durante há muito tempo só se Gente, falava das meninas. as pessoas Exatamente. falam, o meu sonho é o dia que surgir a vacina contra o câncer. E existe há anos e as pessoas não tomam porque acham que é vacina do HPV. No caso, para o câncer de colo de útero para a mulher e o câncer de pênis para os homens. Sim, e também existe associação com câncer de Com cabeça, câncer de bocal, orofaringe, orofaringe. exatamente, garganta, Então, exatamente. gente do céu, a gente reza para que venha uma vacina contra o câncer e quando vem a gente não usa. Exatamente. Na minha opinião, o erro está na comunicação. Não é vacina do HPV, é É vacina vacina contra contra o o câncer câncer. de colo de útero. Vacina contra o câncer. A gente precisa começar a falar. Vacina Se contra o isso, câncer. você falou uma coisa fantástica. Se for divulgado assim, a população toma. Eu não tenho dúvida. Entende? Vai ter fila. Vai ter fila. Vai ter fila E as pra pessoas ainda tomar. vão falar assim: nossa, você viu que chegou a vacina contra o câncer aí? Faz mais de 10 anos que tá lá. Exatamente, exatamente. Concordo com você Vacina plenamente. contra o câncer. Esquece esse Plenamente. nome HPV. Vacina contra o Mas a câncer. gente tem um pouquinho de esperança, né? A ministra da Saúde é da Fundação Oswaldo Cruz, então eu espero que ela traga essa repaginada dessa sugestão O que a sua, gente que é maravilhosa. mais precisa é de que é esperança. Exatamente. Não, uma vacina tudo vai contra o melhor. câncer. Ge- Isso é lindo. Vacina contra o câncer. As minhas Exatamente. filhas são vacinadas. Eu Exatamente. tenho uma filha de 13 anos, uma filha de 9 anos, são vacinadas. Contra o câncer de colo de útero. Contra o câncer. Filha, vão lá tomar vacina contra o câncer. Existe vacina contra o câncer. Perfeito, Tem que tomar. perfeito. Isso é marketing. Você tem um marketing do bem muito bem feito. Eu aprendo com você. Próximo, Bru. Existe algum mito sobre o câncer de mama que é importante desmistificar? Perfeito. Vou colocar uma série rápidas, Por tá bom? favor, o que você Mamografia não causa câncer de mama, desodorante não causa câncer de mama, alimentação ruim causa câncer de mama, obesidade causa câncer de mama. Se você não tem ninguém na sua família que teve câncer de mama, você tem risco para ter a doença, porque 80% da população brasileira não tem ninguém na família e tem câncer de mama. Só 20%. Só 20%. Para tratar câncer de mama, você não precisa ficar com a mama feia, nem sempre você ficará careca, nem sempre você perderá a sua vida. Muito pelo contrário, cada vez mais mulheres estão curadas da doença. Acho que eu juntei os mitos aí, os principais. E da prótese. Prótese não causa câncer de mama, álcool causa câncer de mama. Pronto. Perfeito. Perfeito. Dá para anotar. Foi tudo falado. Agora você fez um... Eu fiz um rápido aqui para Você fez um mapa mental Esse é para da salvar. aula. Salva isso daí. Exatamente. Próximo, Bru. Chegamos agora no que a gente chama do momento Pipinho. Pipinho é o nosso mascote, sempre feliz, tá? É meu filho, que eu não permito que veja televisão, que fique com telas, ele só ouve bons conteúdos. Enquanto nós estávamos aqui conversando, ele captou algumas palavras que eu vou te passar agora e o que vier à cabeça, você devolve. Tá Se bom. não vier nada, passa. Ele é educado, ele não vai ficar magoado. Que bom. 1. Amor. Sempre, para qualquer pessoa. Use sem moderação. Sem moderação. Sem moderação. Frase mais linda que eu conheço e me emociona toda vez que eu escuto. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Parece um clichê? Não é. Não De é. fato, é assim. 2. Acolhimento. E fundamental quando você lida com pessoas. Não precisa ser médico. Qualquer relacionamento interhumano tem que ter acolhimento. Perfeito. 3. Superação. A gente precisa todo dia. Você não precisa passar por uma doença para se superar. Até porque quem passa por uma doença acha que o problema dela é o maior do mundo e não é. O pior problema é o seu, é o meu. E você precisa se superar. Superação tem que estar escrito na sua cama. Quando você acordar, você lê. Supere-se. Importante. Mais um pouquinho, cada Sempre mais dia. um pouco. E se você não conseguir, não é um problema. Mas Isso- persiste. Persista. 4. Se pudesse entrar numa máquina do tempo, qual momento você escolheria visitar? Passado ou futuro? Futuro. Posso falar quando? Pode, por favor. O dia que a gente tiver uma vacina contra o câncer de mama, assim como a gente tem vacina contra o câncer de colo de útero, vai ser o dia mais feliz da vida do mastologista. Com Eu não me certeza. importo que eu não vou operar mais. Eu não me importo Não, que você vai acabou. adorar Eu isso. vou amar o dia que tiver uma vacina contra o câncer de mama. E você acha isso possível? Acho que sim. Tem muito estudo em cima. Perfeito. Evoluindo muito.
A mastologia de 15 anos atrás era uma, hoje é outra. É muito pouco tempo na história, É verdade. né? É verdade. A gente precisa lembrar que o maior avanço médico da história recente é a colocação do soro caseiro. O soro caseiro é a maior. Uma revista, eu acho que é o Lancet, New England, colocou. Qual é a maior intervenção médica que salvou vidas da história recente? Soro caseiro. Pô, ou seja, não tinha isso antes, não tinha. Então, Desidratação. no futuro nós teremos a Exatamente. vacina contra o Eu câncer. também Sim. acho. Complete a frase. Meu propósito de vida é. Cuidar do próximo. 6. Felicidade. É estar com a minha família. 7. Complete a frase. Ter saúde é. Viver mais. 8. Esperança. Nome da boneca. Pulo. Passa? Perfeito. 9. Um momento marcante da sua carreira. Tantos, né? Eu acho que foi o que eu te contei do último sorriso. Uhum. Como era o nome dela? Edna. Edna. Isso mesmo. Edna. Por isso que eu tô falando, foram tantos aqui. Eu já recebi 2 últimos sorrisos, né? Uma foi da Edna e a outra foi de uma paciente que foi quando ela me explicou o que a Edna tinha feito. Porque Deus fala assim, né? Você não entendeu o que eu fiz pra você? Não? Então, peraí. Vou te dar um replay. Espera um pouquinho. Vou Você não repetir entendeu? a prova. Ô menino, você não entendeu? Então vem aqui. Vou esperar você ficar mais velho. Uma senhora paciente minha, muito vaidosa, consultório particular, muito. Família me liga, minha mãe urinou na calça. A gente levou pro hospital. Falei, tem coisa errada, ela não faria isso se não estivesse bem. E ela era muito lúcida. Uhum. Cheguei no hospital, família fora, entrei na sala de reanimação. Um circo. Ela levanta e deita e 4, 5 em cima dela e tentando fazer e pegar a veia, aquela bagunça e eu no canto. Não falei nada, eu só entrei pra ver. Sim. E daí a médica que me conhecia falou, você quer participar? Eu falei, não, tô tranquilo, eu tô observando. Quando eu vi que nada ia virar ali, eu falei, eu posso conversar com ela? Uhum. Eu cheguei pra ela, ela não tava me vendo, eu tava aqui. E ela tava super afobada. Eu falei, eu vim aqui pra te ver. Ela olhou pra mim, ela não me reconheceu, porque ela tava completamente fora. Uhum. Calma, ó, vai dar tudo certo. Ela me reconheceu. A voz, a energia. Não, ela me alguma reconheceu. Ela fez assim, ó. Acalmou, virou E foi. e morreu. Daí eu falei, foi o segundo Nova. último sorriso da minha vida. Exatamente. Edna 2, É muito valioso. você já tinha, com Nossa. certeza. É por isso que eu falo, busca o sorriso de alguém, nem que seja o último. Eu acho que o último vale mais. Eu já- Vale muito mais, Eu já tive 2 e estou em busca de vários. com certeza. Porque Porque estar você ao tem essa lado- dádiva, né? Isso é uma Tenho. dádiva. Você acredita em milagre? Acredito. Posso te contar um? Pode, claro. As pessoas vão achar que não é, mas pra mim foi. Uma paciente de 32 anos, terminal, no leito de morte, dentro do hospital. Muito querida. Eu entrei e a família saiu. Tava muito, muito debilitada. Eu cheguei do lado dela, a televisão ligada no hospital. Cheguei do lado dela e falei, vamos rezar? Ela falou, vamos. Falei, o que você quer rezar? Ela falou assim, salve rainha. Falei, não pode ser outra, porque você não lembra. Essa eu não tenho Eu agora. falei, eu só lembro o começo. Ela deu Aham. risada. Ela É. fez assim, ai, doutor. Ela falou assim, então eu quero rezar uma Ave Maria. Ela falou assim, eu quero rezar uma Ave Maria. A televisão começou. Ave Maria, cheia de graça. Tinha um padre na televisão. Mas não daria tempo De trocar o de canal, trocar, nada disso. não daria tempo de eu apertar play. Se eu não tivesse falado que eu não sabia rezar a Salve Rainha, não ia dar certo. Sim. Ela falou assim, Era doutor, eu aquilo. quero rezar uma Ave Maria. Começou. Eu fico arrepiado. Ave Maria, cheia de graça. Rezamos juntos. Quando acabou, ela falou assim, nossa, começou especial. Ela percebeu que era televisão. Que é a televisão. Ela sacou que aquilo foi uma mensagem. Faleceu no dia seguinte. Feliz, aliviada, porque alguém mandou uma Ave Maria. Alguém falou assim, é isso que você quer? Então toma essa Ave Maria pra você. Tome, e alguém de alguma maneira tranquilizou que ela seria muito bem recebida. Ela pediu, ela foi atendida. Exatamente. Isso é um milagre. Com certeza. No leito de morte. Com certeza. É lindo, né? Com certeza. Tenho certeza que uma das Aves Marias estava esperando ela. Tava. Com certeza. E 10. Um pensamento, uma frase, o que você quiser. Eu nem te conheço, mas eu amo você. Do fundo da minha alma, da maneira mais pura. Eu nem te conheço, mas eu amo você. Perfeito. Conte comigo no quanto eu puder te dar. E não quanto você quer que eu dê. É no meu limite. Pra quê? Pra que eu possa te ajudar e não me prejudicar. Eu acho que é isso. É o que eu tento fazer É o todo dia. equilíbrio da É vida. o equilíbrio da vida. Eu amo você, eu te ajudo, mas no meu limite, não no seu. Porque senão eu não estarei pronto pra próxima. Exatamente. É isso, E tem muita gente que tem que ser ajudada, né? Muita gente. Meu querido, muito, muito obrigada. Foi um prazer imenso
cognitivo, aprendi muito, espiritual, muito bom ter você aqui hoje. Queria agora te dar um presentinho. A gente tem uma eco bag aqui do Pipinho, atrás está escrito Faça, Aconteça, Inspire, Pode Pipa, eu fui, para provar que você esteve aqui. Que legal. Aqui tem um caderninho para você botar todos os seus projetos e sonhos para 2025 irão se realizar, com certeza. Quem sabe a gente não faz uma grande campanha para que outras prefeituras possam, de fato, adotar o caso de sucesso de Rio Claro e poder, a iniciativa privada, quem puder, poder transformar essa realidade. Eu acredito ainda Juntos nisso. somos bem mais fortes, viu? Com certeza. Me use e abuse. Nossa, esse estamos sentido, juntos. tá? Estamos juntos. Aqui é uma canequinha para quando você estiver no seu consultório. Lindíssima. Tomando um café, um café sem açúcar. Eu também não uso mais açúcar. Zé, então, você colocou isso aqui que eu sei que eu estava sendo... Não, era só teste. Eu estava sendo estudado aqui Era nessa só barriga. Você acha que eu não percebi? Só teste, não. Eu estou sendo estudado para eu não relar a mão nessa... Mas não acabou, vamos lá. Tem um livro aqui que eu escrevi durante a pandemia, que eu me recusei a ser infeliz. Escrevi Felicidade. E aí tem um pouquinho da importância da espiritualidade na felicidade. Tem um livro de depressão, que foi a primeira vez que eu comecei a falar sobre dimensão espiritual, que eu chamo as 3 dimensões da doença do século. Falo da importância de não deprimir no tratamento de qualquer doença. E aqui, Janelas da Mente, que é um livro de contos. São 12 contos baseados em atendimentos que eu fiz, claro, que a gente ficcionou. Escrevi com um amigo, que é o Eduardo Melo, que é um belíssimo contista. Então, a gente pegou casos reais do consultório, ficcionamos, trocamos nomes, profissões, botamos um pouquinho aqui, para a gente falar um pouquinho do que a gente Qual dos 3 viu. eu vou ler primeiro? Felicidade. Me convenceu com facilidade. Para começar, felicidade. De convenceu. felicidade estamos todos Com precisados. Estamos todos precisados. E esse aqui eu vou mandar para você, que é Um Tempo para Mim, que é o meu livro que está saindo em novembro, tá? E vai estar disponível na Amazon, nas livrarias Leitura. Que estou propondo, são 365 dias para a gente, 10 dias, 10 minutos por dia, fazer o nosso cuidado mental. Valeu. É o mental care, né? E você vai receber, a editora Globo vai depois mandar um recadinho lá no seu Instagram, falando, olha, a doutora Beatriz quer seu endereço para mandar. Não é fake. Posso considerá-lo? Pode, dê o endereço que você quiser. Porque assim que estiver saindo da gráfica, certamente você vai ter um tempo para mim. Que eu acho que todos nós temos que ter um tempo para a gente. 10 minutos aí, 12 minutos de atividade física no Projeto Flor Azul. É tão pouco, né? Não é? Quem sabe a gente não faz uma doação lá para o pessoal do grupo Flor Azul, vou falar com a editora, porque pode ser que esses 10 minutinhos de cuidado mental seja bom. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, eu te admiro muito, você me influencia diretamente. Que coisa boa, viu? Pela sua leveza, pela sua felicidade, pelo brilho. Você tem um brilho no olhar tão lindo lá e aqui é o dobro, assim, porque o seu é de coração. Eu sou pequena, todo mundo acha na rua, eu encontro muitas pessoas que falam assim, mulher, eu te achava um mulherão. Eu falei, não, só esse trocinho aqui mesmo. Ah, que grosseria, as pessoas falam isso. Você pode até pensar, mas não pode falar. Mas é bonitinho, porque é bonitinho mas mesmo. Olha... Que é uma coisa assim, porque aí eu abraço todo mundo, então eu falo, mas é bom ser assim que dá pra gente abraçar mais. O motorista falou assim, nossa... O pessoal vem aqui para fazer o podcast nervoso. Eu falei, eu não tô nervoso, eu tô muito feliz. Porque eu tô muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado. Eu também, foi uma honra. Meu querido, eu queria que você agora olhasse para aquela câmera. Não precisa olhar para mim. Dê todos os seus recados. Puxa Pode vida. olhar para lá. Regina, quer ajudar? Lembrar os recados? Fica à vontade. O meu propósito é te ajudar. Nem sempre, pessoalmente, eu vou conseguir. Eu tenho uma rede social onde eu falo muito sobre dignidade humana, falo sobre a boa medicina e mesmo sobre doenças graves com uma comunicação assertiva e leve. Não tenho intenção de assustar ninguém. Então, Dr. Daniel Butros, para quem quiser, é um prazer. Quem quiser me achar pessoalmente, daí no próprio Instagram lá tem as possibilidades. Contem comigo de uma maneira direta ou indireta e eu mantenho aquilo que eu já falei assim, eu nem conheço vocês, mas eu amo vocês. E a minha iniciativa e esperança é que vocês melhorem a vida de vocês. É isso. Muito obrigada, querido. Eu que agradeço.
Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People e hoje foi com esse queridaço, mas queridaço mesmo, que eu já conhecia das redes sociais, mas que ao vivo é muito, muito melhor. A gente sabe exatamente quando a gente encontra um amigo de alma. E o que aconteceu hoje aqui foi um amigo de alma. E vocês podem contar, porque a mesma alma que se encontrou aqui é a mesma alma que ele também dá para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar essa entrevista com quem você acha que vai merecer ouvir. Porque o que aconteceu aqui hoje foi para a gente se tornar um ser humano muito melhor. Muito obrigado e até o próximo Pod People.